espaço também depois para perguntas, né, comentários, então depois, se vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone para falar. Só peço então que agora vocês deixem, né, os microfones desligados. Então, boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Guarnieri, sou professora da Universidade de Brasília, sou líder do GEALOGS, né, Grupo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Logística e Supply Chain Management, e ao menos uma vez por mês a gente faz um encontro aberto do nosso grupo de pesquisa, justamente para capacitar pesquisadores, né? A gente tem várias oficinas que são relacionadas à metodologia de pesquisa, alguns encontros também são relacionados aos pesquisadores que já participam, para que eles possam apresentar suas pesquisas, né? Seus últimos artigos e projetos de pesquisa. E hoje nosso tema vai ser sobre revisão da literatura, né? Quais são as principais modalidades e quais são as principais ferramentas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só peço para que vocês me avisem se vocês estão conseguindo verificar. Estão conseguindo ver minha tela bem? Sim. Se alguém puder, só ótimo. Sim, agora sim. Não consigo ver vocês, né? Então eu peço que qualquer coisa vocês abram o microfone para me avisar se der algum probleminha de conexão, algum problema com o áudio, tá bem? Então, muito obrigada pelo interesse. Nós tivemos bastante inscritos para essa oficina, já fazem anos que eu ministro ela, desde 2016, acho que 2016, 2015, eu sempre vou atualizando, né? Colocando novas ferramentas, colocando novas modalidades de revisão, enfim, a gente vai atualizando para realmente trazer o que de mais atual tem para vocês, né? Bom, eu sou professora do programa de pós-graduação em administração da UNB e também do programa de pós-graduação em agronegócios aqui da Universidade de Brasília, além do curso de administração. E uma coisa que eu percebo que os alunos têm muita dificuldade sempre, né, é justamente na etapa da revisão da literatura. Deixa eu só confirmar se está gravando bem, só um minutinho. Aqui tá sim, Patrícia, Tá, eu tô avisando normal. pra gente. Tá bem, só para confirmar, né? Então, uma das principais dificuldades é sempre a revisão da literatura, né? Que eu posso falar para vocês sem medo de errar, né? Que é uma das partes assim mais, não vou dizer que é mais difícil, mas é uma das partes mais maçantes de se construir um trabalho acadêmico. Seja ele um artigo científico, seja ele uma monografia, um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso da graduação, seja ele uma dissertação ou uma tese de doutorado, né? Então, são todos trabalhos completos que vão ter todos os mesmos elementos, desde lá o título, resumo, introdução, revisão da literatura, métodos, coleta de dados, análise dos resultados, conclusão e referências. Então, todos esses trabalhos eles têm as mesmas partes. E sempre, né, esses trabalhos eles vão ter a revisão da literatura como a seção 2, né, ali, logo depois da introdução, o principal capítulo, a principal seção é a revisão da literatura. E ela, apesar de ser bastante morosa para fazer, né, demora um pouco, porque vocês têm que ler muitos materiais, e esses materiais normalmente não são assim tão agradáveis, porque são materiais estritamente técnicos, né, com uma linguagem acadêmica, muitas vezes até uma linguagem um pouco rebuscada, e bastante, né, científica, faz com que esse trabalho de fazer a revisão da literatura se torne um pouquinho complicado, né? Não vou dizer complexo, mas é complicado. Então, muita gente se cansa muito nessa etapa e fica se questionando, né? Mas por que fazer a revisão da literatura? Por que eu tenho que ficar lendo materiais e não posso já partir para a parte prática, que é a minha pesquisa, que é o foco da minha pesquisa, que é a parte mais importante, né? Então, assim, normalmente, quando o pesquisador inicia um trabalho de pesquisa, né, seja ele de qualquer nível, como eu falei para vocês, ou seja, até mesmo um artigo, o pesquisador ele está um pouco perdido, né? Ele começa ali sem saber exatamente o que ele pode pesquisar, né? Ele pode muitas vezes até ter uma ideia geral, né, do problema de pesquisa. Muitas vezes esse problema de pesquisa ele surgiu ali na prática, no exercício de uma determinada função, ou até mesmo com algumas leituras que o pesquisador fez, ele percebeu que aquele tema é relevante. Então ele fica mais ou menos como esse sujeitinho aí da nossa capa, né?
da apresentação. Para que lado eu vou, né? Apesar dele ter já uma ideia inicial, essa ideia é muito ainda superficial, ele não sabe, né, não tem certeza se o trabalho é realmente relevante, se tem uma justificativa sólida, se tem uma contribuição para a literatura, né? Então, o que acontece? A gente vai ter que partir justamente para essa etapa da revisão da literatura, né? E hoje nós temos uma dificuldade muito grande, porque existe uma grande quantidade e variabilidade de qualidade dos trabalhos científicos. A gente sabe que hoje em dia o volume de publicações tem aumentado cada vez mais e muitas vezes um trabalho que a gente encontra, ele representa apenas uma pequena peça do quebra-cabeças que é o nosso panorama, né? A nossa pesquisa como um todo. Então, a gente tem que saber ler de uma forma eficiente, saber identificar quais são os estudos relevantes, quais são aqueles que não são relevantes, que não precisam ser citados, para que a gente possa fazer isso de uma forma um pouco mais facilitada, né? E o que é, então, a revisão da literatura, né? A revisão da literatura é o processo de busca, análise e descrição de um corpo de conhecimento em busca de uma resposta a uma pergunta específica, né? Normalmente, quando a gente começa uma pesquisa, a gente vai partir de um problema de pesquisa, né? E esse problema de pesquisa, muitas vezes, ele está muito básico, ali, muito superficial, como eu falei, a gente não tem ali uma representação dele da forma completa como ele vai, de fato, aparecer no nosso trabalho final. Muitas vezes a gente não sabe se essa ideia que nós tivemos inicial, ela é, de fato, uma ideia original, que não teve nenhuma outra pesquisa em nenhuma outra parte do mundo, né? Então, a gente começa ali com aquela ideia que é um pouco ali mais rebuscada, né, que é um pouco mais superficial, e a gente vai ter que refiná-la, vamos ter que verificar como escrever ela de uma forma mais adequada e que seja ao mesmo tempo relevante, né? Então, a literatura é uma dos meios pelos quais a gente consegue confirmar, né? Eu diria o principal meio pelo qual a gente consegue confirmar se aquela pergunta de pesquisa, se aquele problema de pesquisa que nós iniciamos, se ele vai ser realmente relevante, se ele vai ser continuado até o final do nosso percurso ali na nossa vida acadêmica, né? Seja nível de graduação, mestrado, doutorado. Então, a literatura, ela cobre todo o material relevante que é escrito sobre um tema, e ele é um termo mais amplo do que bibliografia, né? Bibliografia, quando ele foi cunhado, ele abrangia somente os materiais impressos, né? Livros e periódicos que eram impressos, né? E hoje nós usamos mais o termo literatura, que cobre todo o material, não somente aquele que é impresso. Então, livros, artigos de periódicos ou journals internacionais, que são sinônimos, artigos de jornais que não são acadêmicos, artigos de jornais técnicos, registros históricos, relatórios governamentais, teses, dissertações, sites, leis e outros tipos. Então, a gente tem uma profusão de materiais, né, que a gente encontra hoje em dia na internet. Sempre digo que o problema maior da geração da gente, né, agora dessa nova geração, não é encontrar materiais, né, e sim saber filtrar, saber verificar aquilo que é extremamente relevante. Então, a revisão da literatura vai te auxiliar a descobrir o que se sabe sobre as áreas correlatas a essa área de pesquisa que você pretende seguir, quais são as teorias, as principais teorias, autores, seminais e debates existentes, quais são os argumentos-chave, conceitos-chave, variáveis desse assunto, quais são os tipos de metodologia que normalmente são aplicados pelos pesquisadores dessa área. Então, a gente sabe, lendo, né, vários materiais publicados sobre o assunto, se essas metodologias são válidas e se existem metodologias que são mais adequadas e outras que talvez não sejam tão adequadas. E até mesmo na sugestão de estudos futuros, que normalmente também está presente na maioria dos materiais, a gente encontra várias dicas para seguir novas metodologias. Também conseguimos analisar como estudos diferentes se relacionam entre si, o que é novo, diferente ou controverso nesses estudos, quais visões e perspectivas precisam ainda ser testadas porque não foram suficientemente exploradas nos artigos que já foram publicados, qual evidência está faltando, é inconclusiva, contraditória ou limitada, também é uma dica para pesquisas futuras, e quais designs ou métodos de pesquisa parecem insatisfatórios. Então, ou seja, analisando a literatura já existente, ou seja, aquilo que já tem publicado sobre o assunto, a gente consegue delinear um caminho um pouco mais eficiente, um pouco mais curto, para que a gente possa responder essa pergunta de pesquisa, né? A gente começa sem muita noção do que é aquele campo de conhecimento, muitas vezes com essa noção
um pouco ali frágil, né, do que pode ser a nossa pergunta de pesquisa, e a partir do momento que nós começamos a ler vários materiais científicos acerca do tema e também materiais técnicos, a gente consegue delinear melhor, né, e o projeto de pesquisa, normalmente ele vai envolver, toda pesquisa envolve um projeto, mesmo que seja um projeto ali na nossa cabeça mesmo, um esboço, né, todo projeto ele tem que delinear como é que vai ser a pesquisa até o seu final. Então, a gente vai fazer uma figura de como a gente quer atingir aquele objetivo, e aí a gente vai seguir nesse caminho. Então, a literatura, sem dúvida, ela auxilia a descobrir resposta para várias inquietações que a gente tem enquanto pesquisadores, né? E aí existem algumas diferenças entre termos que a gente vê no dia a dia quando a gente está pesquisando. Então, a revisão da literatura, como eu falei para vocês, a literatura é nesse termo mais amplo, que não abrange somente materiais impressos, né, livros e periódicos impressos, mas envolve uma gama de materiais, uma miríade de materiais aí que estão disponíveis também online. Ela pode ser do tipo narrativa, sistemática, integrativa e terciária. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Revisão bibliográfica é um termo que também é utilizado, inclusive, em muitos livros de metodologia. Se vocês forem analisar, eles vão usar ainda esse termo revisão bibliográfica, mas eles não foram escritos tão recentemente, né? Então, foram escritos na época em que ainda os materiais eram impressos, né? Então, até em contato com o pessoal lá da ciência da informação, eles são bastante... tem aí um consenso de que o termo revisão da literatura é o termo mais adequado para que a gente utilize hoje em dia, é o termo mais atual. Referencial teórico já é também conhecido como marco teórico, já é aquela parte em que a gente vai colocar os principais conceitos que norteiam a nossa pesquisa, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de teoria da relatividade, a gente vai ter que citar um Einstein, vamos ter que citar um material lá de 1900 e alguma coisa, mesmo que ele seja antigo, porque ele é o conceito que originou aquela teoria que a gente vai falar, né? Então, muitos trabalhos eles mostram a evolução de um determinado campo do conhecimento, então é sempre importante a gente citar esses autores seminais, que são os autores que iniciaram a discussão sobre aquele tema. Então, o local mais correto para citar é justamente no referencial teórico. Normalmente, vocês já devem ter ouvido alguns professores, até mesmo pesquisadores, pessoas falarem assim, né, que uma revisão da literatura adequada, ela não tem mais que 10 anos, né? Aí isso pode ser verdade quando a gente está falando do outro termo, que é o estado da arte, né? E aí isso também é contestável, porque muita gente não deixa essa data fechada nos últimos 10 anos, né? Resolve pesquisar tudo que foi publicado até uma data limite, até mesmo para poder marcar quando começou a evoluir as pesquisas sobre determinado tema. Então, quando a gente fala em referencial teórico, essa questão de ser os últimos 10 anos, ela já passa a não ser verdade. Por quê? Porque a gente precisa colocar aqueles autores seminais, aqueles autores que são referência, os primeiros que citaram aquele tema, que se referiram àquele tema, que construíram toda aquela teoria que a gente está falando. Já o estado da arte é aquilo que de mais atual tem a respeito daquele campo do conhecimento que nós estamos pesquisando. Então, aí sim, é muito comum você ver o estado da arte dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, né? Ou até um período maior, mas se refere justamente àquilo que é de mais atual, né? Então, referencial teórico e marco teórico são, né, muitas vezes usados como sinônimos, marco conceitual também. E, por último, o termo análise bibliométrica envolve a análise de indicadores bibliométricos que vão ser utilizados em qualquer um tipo dessas revisões da literatura aqui que eu falei. Então, eu posso fazer uma análise bibliométrica dos artigos que eu encontrei via uma literatura narrativa? Posso. Via uma análise sistemática? Sim. Uma integrativa e terciária? Também sim. Então, a análise bibliométrica, ela é simplesmente a análise dos indicadores. Então, a gente tem ali os indicadores de distribuição da evolução das publicações ao longo do tempo, principais autores, principais periódicos, né? Co-citação, co-ocorrência de palavra-chave, enfim, a gente tem uma série de indicadores que são utilizados principalmente pelos bibliotecários para fazer essa análise. Inclusive, existem algumas plataformas como a Web of Science, que existe aí uma possibilidade de você fazer o cálculo dos indicadores bibliométricos dos artigos que você busca somente na Web of Science automaticamente, sem você precisar usar outras ferramentas adicionais. Então, todos esses termos vocês vão se deparar no decorrer aí do percurso acadêmico de vocês, quando vocês estiverem pesquisando, quando vocês estiverem escrevendo, né?
E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos tipos dessas revisões da literatura, né? Narrativa tradicional, que é aquela que normalmente todo mundo conhece, já usou em algum momento da vida, seja lá para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, um trabalho de alguma disciplina, para escrever algum artigo, e aí a sistemática, integrativa e terciária, que são um pouquinho mais complexas no sentido de que elas têm que ser reprodutíveis, têm que ser replicáveis, e elas têm que ter critérios explícitos, né? Então eu vou explicar para vocês a diferença de cada uma delas. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo bem? Sim, tá tudo. Ótimo. Sim. Obrigada. Bom, primeiramente, a revisão narrativa ou tradicional, ela não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para busca e análise crítica da literatura. Então, eu vou lá, por exemplo, no Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico ele já vai filtrar, ele vai buscar somente artigos materiais, desculpem, que são acadêmicos, então ele vai buscar lá citações de livros, patentes, ele vai buscar monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, artigos de eventos, né? De anais de evento, artigos de conferências, artigos de periódicos, algum diagnóstico de algum órgão, algum relatório, por exemplo, do IPEA, né, de algum ministério. Enfim, a gente vai ter aí vários materiais lá dentro, mas todos esses materiais, eles têm a característica de serem materiais técnicos ou científicos, né? Então, eu posso ir lá no Google Acadêmico, por exemplo, digito uma palavra-chave de um tema que eu quero, digamos lá que eu quero saber sobre estudos organizacionais, eu quero saber sobre logística reversa, essas são minhas palavras-chave. E aí, tudo que aparecer, né, todos os resultados que vierem nessa minha pesquisa no Google Acadêmico, eu vou considerar como válidos e aí eu vou fazer aquela filtragem manual, né? Vou simplesmente ler os títulos e o resumo daqueles materiais para verificar quais materiais são aderentes com o escopo da minha pesquisa. E aí vocês vão perceber, né, que vai dar uma infinidade de resultados, né? Muito difícil dar menos de 10 mil, menos de 15 mil resultados, até mesmo porque o mecanismo ele não é muito preciso do Google Acadêmico. O Google Acadêmico não é uma base de dados, ele é um mecanismo de busca que vai agregar várias bases de dados, como também o periódicos CAPES, né? E aí ele vai mostrar para vocês vários materiais que têm aquela palavra-chave. Se vocês não souberem usar aquelas dicas, né, do próprio Google para pesquisa, como por exemplo, quando a palavra é composta, colocar entre aspas, quando é uma palavra que tem um radical com várias variações, a gente coloca o radical mais o asterisco, né? Se vocês não sabem usar os operadores booleanos, o que vai acontecer? O Google Acadêmico ele vai pegar aquelas palavras-chave que vocês colocaram como compostas e vai desagregá-las e vai buscar um monte de materiais que talvez não necessariamente tenham a ver com o conteúdo que vocês querem pesquisar. Então, o Google mesmo dá várias dicas de como filtrar melhor os resultados nos seus mecanismos. Então, eu aconselho que vocês usem, né? E aí vocês vão pesquisar, não vão escolher lá um período específico, não vão escolher o tipo de materiais e vão aí ter que verificar, meu Deus, e agora? Deu 10 mil resultados, o que eu coloco, o que é válido? Aí vocês vão passando e vão vendo lá que aproximadamente a partir da 10ª página, os artigos e os materiais que resultam no Google Acadêmico não tem mais a ver com o tema de vocês. Ele começa a se distanciar do escopo original, que é a pesquisa de vocês. Então, vocês param por aí, mas não relatam aí todos os critérios que vocês utilizaram para fazer essa busca, né? Então, a busca, nesse caso, ela não precisa esgotar todas as fontes de informações, né? Vocês vão decidir a qualquer momento, vou ler as primeiras 3, 4 páginas de resultado do Google, ou as primeiras 10, ou as primeiras 20, vou parar por aí, né? E é uma decisão aí mais subjetiva que define cada pesquisador, né? Então, não vai estabelecer também a prioridade do foco dos artigos empíricos ou teóricos, se são artigos que tiveram coleta de dados via survey, estudo de caso, modelagem, análise de painéis, se tiveram entrevistas, né, aplicação de questionários, não tem nenhuma definição desse aspecto. Vocês vão pegar tudo que aparecer, teóricos, aqueles que são de revisão da literatura ou tem algum modelo conceitual. Não vai aplicar também estratégias de busca sofisticadas exaustivas e a seleção desses estudos e a interpretação das informações vai ficar sempre sujeita à subjetividade dos autores, que são vocês, pesquisadores, que estão lá buscando lá no Google Acadêmico. É adequada para fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de cursos? Sim, é adequada. Muitos de nós já usamos, eu mesma já usei e uso até hoje, né? Então, assim, a gente pode usar a revisão narrativa? Podemos. A gente consegue publicar artigos de revisão narrativa?
conseguimos. Esse aqui é um exemplo, né, no Journal Public Management Review, que é um journal que é bastante conceituado na nossa área da administração, e essa aqui é uma revisão narrativa da literatura, ou seja, não usou critério nenhum para fazer com que essa revisão fosse replicável. Porém, né, eles fizeram uma análise crítica da literatura e conseguiram, então, publicar em um jornal internacional. Depois, a gente vai ter a revisão sistemática, né, que é uma outra modalidade de revisão. É um tipo de investigação científica que vai testar hipóteses, levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar esses resultados de diversos estudos primários, usando muitas vezes como primeira parte dessa análise a própria análise bibliométrica que eu expliquei para vocês, que faz aquele cálculo dos índices, né? Para verificar quem são os principais autores, principais periódicos, índices de citação, concorrência, né? Qual a evolução das publicações ao longo dos anos, quais foram os principais métodos utilizados e uma série de outras variáveis que cada pesquisa vai definir, né, a seu critério. Busca responder uma pergunta de pesquisa que foi claramente formulada, então, além do teu problema de pesquisa, né, da tua pesquisa mais geral, que é o teu projeto de pesquisa lá do TCC, da dissertação, da tese, né, ele vai ter uma pergunta, né, que normalmente é assim, levantar o estado da arte acerca do tema tal, no período de tal e tal, né, nas bases científicas, tananana. Então, ou seja, você vai detalhar na tua pergunta de pesquisa para a revisão sistemática o que de fato você vai fazer e ser bastante objetivo. Nesse caso, uma coisa que diferencia bastante da revisão narrativa é que são considerados estudos observacionais, retrospectivos e estudos experimentais de recuperação e análise crítica da literatura. É muito utilizado esse método, né, na área da saúde, né, para a revisão sistemática, justamente porque os médicos clínicos não se espera que eles vão lá nas bases científicas para ler todos os artigos publicados sobre um determinado tema para ver se eles podem adotar um determinado tratamento ou não, um medicamento. Então, eles se baseiam em revisões sistemáticas. Então, existem pesquisadores especializados em fazer revisões sistemáticas na área da saúde, justamente para que uma plataforma lá que se chama Cochrane Collaboration venda esses artigos, né, ou assinatura, né, da base para os médicos que são clínicos, para que eles possam tomar decisões clínicas. É também usado muito na gestão pública, né? Então, é considerado uma evidência científica de maior grandeza para a tomada de decisão. E utiliza métodos sistemáticos e explícitos para recuperar, selecionar e avaliar os resultados dos estudos relevantes. Ou seja, eu vou ter que descrever no papel, lá na minha seção de métodos, todos os passos que eu usei, que eu percorri para chegar a um determinado corpus de conhecimento. Então, eu vou ter que falar primeiro qual é o meu problema de pesquisa, quais são meus critérios de inclusão e exclusão, eu vou considerar artigos completos, publicados nas bases científicas Web of Science, Scopus, Science Direct, são artigos escritos em inglês, né, do período publicados nos últimos 10 anos, são artigos completos, artigos empíricos, é uma outra, né, diferença bastante grande das outras revisões da literatura, é que a revisão sistemática só foca em artigos empíricos, ou artigos primários, ou seja, aqueles artigos que tiveram coleta de dados primários, tiveram pesquisa de campo, né, e tiveram unidades de análise bem definidas. Eu não posso colocar em uma revisão sistemática da literatura artigos teóricos, de modelo conceitual, outros artigos de revisão. Existe uma outra modalidade que pode, né, ter um rigor também e pode usar esses artigos. Mas na revisão sistemática, a principal diferença é que, além de ser replicável, tem que ser robusta, tem que ter todos os critérios que você usou para chegar àquele número de artigos que você considerou, aquele filtro que você aplicou, você tem que também considerar somente artigos empíricos. Esse aqui é um exemplo de um artigo de revisão sistemática, né, que foi publicado na revista Industrial Marketing Management, que também é uma revista bastante conceituada com fator de impacto alto na área da administração, né, e que utilizou uma revisão sistemática da literatura somente como método principal, né, para sua pesquisa. Esse aqui é um outro exemplo, né, também utilizou esse, inclusive eu sou coautora, a gente publicou no Supply Chain Management and International Journal, que também é um jornal bastante conceituado. Para vocês terem uma ideia da importância da revisão sistemática,
existem periódicos, journals internacionais principalmente, que fazem edições especiais com a chamada de trabalhos apenas de revisões sistemáticas da literatura. Por quê? Uma revisão sistemática ela acaba sendo uma ferramenta, né, uma fonte de dados muito importantes para editores de journals internacionais e também para autores, né? Os editores, eles podem tomar decisões. Será que esse tópico específico, ele é um tópico que já foi muito explorado? Quais são os principais elementos que ainda não foram explorados, as principais sugestões para estudos futuros, né? Qual que é a principal agenda de pesquisa acerca desse corpo de conhecimento? Quais são os principais periódicos que já publicaram sobre o tema? Qual é a evolução do tema, né? A gente consegue ver no gráfico lá, quando a gente analisa a evolução das publicações, se é um tema que está em ascensão, se é um tema que está consolidado já, ou se é um tema que está em declínio. Ou seja, com base nisso, os editores podem decidir se eles vão colocar uma call for paper, né, para uma special edition específica daqueles temas que foram apontados na revisão sistemática da literatura, né? Eles também podem decidir se os artigos que são submetidos para o periódico deles, se são relevantes ou se é um tema que já está em declínio, se não tem muita novidade. Enfim, ele pode decidir lá lá no Desk Review, que é aquela revisão primeira, quando chega para o editor, se ele vai dar continuidade ao processo de revisão ou não. Para os autores também é uma fonte de informação importante, porque se você está pesquisando um tema e você encontra uma revisão sistemática daquele tema específico que você está pesquisando, o autor que fez a revisão sistemática já fez, né, já delineou todo o caminho das pedras para vocês, já facilitou a vida de vocês, já deu para vocês a dica de qual foi o período que mais cresceu aquelas publicações ou não, se é um tema em ascensão ou declínio, quais são os principais autores, quais são os principais periódicos, quais são os principais métodos utilizados, inclusive sugestões para estudos futuros, né, que se espera sempre de uma revisão sistemática da literatura, que ela aponte uma agenda para pesquisas futuras. Então, pode ser um artigo de revisão sistemática que reforce a relevância da pesquisa de vocês. Vocês podem usar um artigo de revisão sistemática para afirmar lá na introdução de vocês, essa é uma lacuna de pesquisa conforme ressaltou fulano de tal, ano, etc. Então, portanto, essa pesquisa vai focar nesse problema de pesquisa tal que foi ressaltado ali, que era uma lacuna de pesquisa até então, né? Então, é muito importante, quando vocês começam a pesquisar qualquer um dos temas, antes de fazer uma revisão sistemática de vocês, que eu super recomendo, principalmente para quem está em mestrado e doutorado, eu acho que é uma tarefa básica para mestrandos e doutorandos, né? Eu recomendo que vocês procurem, se vocês verificam aí alguma revisão sistemática já publicada acerca do tema de vocês, porque vai facilitar enormemente a vida de vocês, tá bem? E aí a gente tem uma terceira modalidade, que é a revisão integrativa. A revisão integrativa, ela utiliza todo o critério, todo o rigor dos protocolos de revisão sistemática, ou seja, eu vou ter que descrever quais foram, qual o meu problema de pesquisa, né? Quais vão ser os critérios de inclusão e exclusão, qual o período, qual o tipo de artigo, qual a língua, quais as bases que eu utilizei, enfim, né? Vou detalhar todos os aspectos, né? É uma alternativa para revisar rigorosamente e combinar estudos com diversas metodologias e integrar os resultados. Tem o potencial de promover estudos de revisão em diversas áreas do conhecimento, mantendo esse rigor metodológico das revisões sistemáticas da literatura. E a vantagem dela é que a revisão integrativa, ela permite a combinação de dados da literatura empírica, né, que são aqueles dados primários, são aqueles artigos que são foco lá da revisão sistemática, como também de artigos teóricos. Então, se você está fazendo uma pesquisa e o teu tema é extremamente novo, o que você vai perceber quando você for pesquisar a literatura? Você vai perceber que não existem tantos artigos empíricos e que existem artigos teóricos que foram o início ali do desenvolvimento de uma área científica, normalmente são artigos teóricos, e que eles são importantes para serem citados também. Se você perceber essa característica no teu campo de pesquisa, ou seja, você está fazendo uma pesquisa exploratória, é um tema extremamente novo, não tem muita coisa publicada, tem poucos artigos empíricos, abre a possibilidade de fazer uma revisão integrativa em vez de fazer uma revisão sistemática, porque aí você vai ter uma gama maior de artigos para serem incluídos. Podem ser artigos teóricos e empíricos, pode ser a combinação dos dois, e aí você vai identificar lacunas, fazer revisão de teorias, análise metodológica dos estudos sobre um determinado tópico, né? Então, essa revisão integrativa, ela vai ampliar as possibilidades de análise da literatura. Então, eu aconselho também, se o tema de vocês for extremamente novo, vocês podem utilizar essa modalidade de revisão da literatura, seguindo o protocolo aí
da revisão sistemática para garantir o rigor e a replicabilidade. É possível publicar um artigo de revisão integrativa? Sim, é possível. Nesse Human Resource Development Review, que também é um periódico bastante conceituado na área da administração, a gente vê esse artigo que foi publicado, né, e era uma revisão integrativa da literatura. Por fim, nós temos aí a última modalidade que é mais recente, que é a revisão terciária, que surgiu aí como alternativa também para revisar rigorosamente, seguindo um protocolo, né, com todos os critérios de inclusão e exclusão, partindo de um problema de pesquisa. É uma alternativa à revisão tradicional sistemática ou integrativa, e também pode ser feito em várias áreas do conhecimento, mantendo o rigor metodológico, né? Só que a diferença principal é que o método de revisão terciária ele vai focar somente em estudos de revisão da literatura, né? Então, assim, revisão sistemática, eu tenho só artigos empíricos, revisão integrativa, teóricos empíricos, e na terciária eu uso só artigos de revisão da literatura. Por exemplo, tem um tema que eu pesquiso, que é a economia circular, que é uma das minhas áreas de pesquisa, e tem inúmeras revisões sistemáticas da literatura que foram publicadas ao longo dos últimos 10 anos. Né? Então, a gente chega num ponto que a gente pensa assim, meu Deus, e agora? Será que vale a pena eu fazer uma revisão sistemática? Será que alguém já não fez uma revisão sistemática daquilo que eu gostaria de fazer? Ou se fez, até que ano? Que critérios ela utilizou? Né? Então, esses artigos terciários, eles têm justamente o objetivo de sintetizar o conhecimento que foi gerado a partir de revisões da literatura, para que eu possa verificar se existe algo novo, alguma outra agenda de pesquisa que pode ser seguida para fazer, então, a minha revisão sistemática da literatura, ou até mesmo eu posso chegar à conclusão de que não vale a pena fazer uma nova revisão sistemática da literatura, porque as revisões sistemáticas já foram bastante exploradas e bastante abordadas nesse campo de pesquisa. Então, eu posso usar esses estudos para que eu possa analisar quais são as principais lacunas de pesquisa, quais são as principais oportunidades para que eu possa seguir, então, com a minha pesquisa e corroborar se a minha pesquisa original é relevante. Então, vai definir também critérios explícitos e aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas, analisa também lacunas de pesquisa e contribuições da revisão da literatura, identifica, define conceitos, revisa teoria, sintetiza, né? E classifica esses estudos de acordo com alguma abordagem. Então, também é uma possibilidade, e também existem já artigos publicados em journals também bastante conceituados, com JCE, como, por exemplo, o Journal of Cleaner Production, que na área ambiental, na área de operações, é um journal que tem fator de impacto 11 e que publicou aí um artigo especificamente relacionado a uma revisão terciária da literatura. Quais são as principais diferenças entre essas 4 modalidades de revisão da literatura? Então, a revisão tradicional, que é aquela narrativa, ela não tem critérios explícitos e não é replicável. Usa artigos empíricos e teóricos. A revisão sistemática, ela usa critérios explícitos e tem que ser replicável e bem robusta, somente considera artigos empíricos. A revisão integrativa precisa de critérios explícitos e é replicável, pode considerar, então, essa combinação de artigos empíricos e teóricos. E a revisão terciária também usa critérios explícitos e replicáveis, mas considera somente artigos de revisão da literatura para sintetizar aquele conhecimento que já foi gerado em revisões da literatura sobre aquele campo do conhecimento. E aí, vamos nos ater aí um pouquinho, né, na revisão sistemática. E por que a gente vai se ater à revisão sistemática? Porque vocês viram que a revisão sistemática, ela é a base dos outros 3 tipos, né? A revisão sistemática, a revisão integrativa e a revisão terciária, todas elas vão seguir o rigor da replicabilidade, a robustez da revisão sistemática. A única coisa que muda nesses 3 tipos, que não é aquela revisão narrativa tradicional, que ela não tem critério nenhum, é justamente o foco dos artigos que vocês vão considerar, se são empíricos e teóricos, ou se são puramente teóricos, né? E aí a revisão sistemática, ela é tão robusta, né, e ela é tão rigorosa justamente porque ela teve origem ali na área da saúde, né? E aí na área da saúde, normalmente se utiliza a meta-análise para agrupar os resultados obtidos, né, em pesquisas que têm aí uma amostra bastante homogênea, que tem métodos que foram utilizados e variáveis que são aí bastante mensuráveis e que são muito similares, ou seja, eu vou poder analisar esses estudos científicos que utilizam métodos estatísticos similares e vou poder indicar um nível de confiança de que aqueles estudos, né, são robustos e que, por exemplo, um tratamento para tratar o câncer
pode ser utilizado com 95% de confiabilidade, porque eu fiz uma meta-análise, que é uma análise estatística desses estudos, para verificar a confiabilidade desses estudos. Então, esse tipo de estudo com meta-análise é muito característico na área da saúde, e esses estudos com meta-análise é que são aí disponibilizados pela Cochrane Collaboration, que é uma plataforma, né, de uma base de dados específica para a área da saúde, onde eles vendem as assinaturas para os médicos aí que trabalham clinicando, né, justamente para que eles possam identificar medicamentos que são úteis para determinados tratamentos ou tratamentos que são efetivos para uma determinada doença, né? Então, por isso ela é tão rigorosa, porque aí quando a gente faz uma revisão sistemática na área da saúde, eu não estou lidando simplesmente com um problema de pesquisa, eu estou lidando com a vida das pessoas, a depender dos critérios, né, e todos os critérios de inclusão e exclusão, e todos os procedimentos e protocolo que eu seguir para chegar a um resultado, aquele resultado vai ser utilizado para tomar decisões clínicas. Então, eu preciso fazer com que isso seja confiável, né, para justamente não gerar aí problemas aí com as vidas das pessoas, né? Então, a Cochrane Collaboration, ela inclusive desenvolveu um protocolo específico para a área da saúde, que foi desenvolvido por Higgins e Green, lá em 2011, tem, né, a versão mais atual de 2011. Quem é da área da saúde pode seguir, né, porque ela é mais rigorosa. Então, aqui está o site, caso vocês queiram acessar, tem como acessar também a biblioteca, mas existem artigos que são restritos, né, que somente quem assinou pode acessar, tá bem? E aí, o que é o protocolo da revisão sistemática, né? O protocolo da revisão sistemática é basicamente a definição dos critérios de inclusão e exclusão daqueles materiais que vocês vão considerar ou não, né? Então, normalmente a gente usa o protocolo de autores conhecidos, né? A gente usa o protocolo de autores que já publicaram o protocolo e a gente segue os passos desses autores. Então, as revisões sistemáticas, né, elas podem ser qualitativas, seja, né, analisando somente em termos de conteúdo, aqueles artigos, né, analisando ali, fazendo análise bibliométrica daqueles indicadores bibliométricos que eu já comentei com vocês, mas também fazendo uma análise mais profunda acerca do conteúdo, categorizando os estudos, estabelecendo uma agenda de pesquisa, ou elas podem ser quantitativas, que são revisões da literatura envolvendo meta-análise, né, ou seja, usam procedimentos estatísticos para analisar a robustez daqueles outros estudos que também utilizaram procedimentos estatísticos para poder indicar um grau de confiabilidade daqueles resultados, né? Então, basicamente, a gente vai definir primeiramente uma pergunta de pesquisa, que é definir o estado da arte, né, de um corpo de conhecimento, e aí vocês vão colocar as características específicas, né? Vão definir quais vão ser as bases de dados que vocês vão considerar, e a gente tem aí algumas áreas que têm bases de dados bastante específicas, como, por exemplo, bases de dados da saúde, a EBSCO e outras, né? Na área de ciências sociais, engenharias, interdisciplinar, que é mais a minha área, a gente usa muito a Scopus, usa Web of Science, usa MDPI, DOAJ, que é de Open Access, a gente usa Excelver, a gente usa Emerald, usa Sage, né? Então, existem uma infinidade aí de bases de dados que podem ser consideradas, e aí vocês vão ter que escolher essas bases de dados de acordo com a área que vocês estiverem pesquisando, né? Eu imagino que aqui tem pessoas de áreas diversas. Outro tipo de critério de inclusão e exclusão é analisar que tipo de artigos vocês vão utilizar, que tipo de materiais, né? A gente pode usar artigos de revisão, como eu falei para vocês, e aí isso vai definir se vocês vão fazer uma revisão sistemática, integrativa ou terciária. Se vocês vão usar artigos de dados, artigos empíricos, se vocês vão considerar também editoriais, capítulos de livro, artigos de anais de eventos ou de conference proceedings, né? Se vocês vão utilizar livros completos, se vocês vão usar diagnósticos, erratas, enfim. Existe uma infinidade de materiais e quando vocês vão em uma base científica, existe a possibilidade de filtrar para esse tipo de materiais também, né? Os operadores booleanos, eles facilitam enormemente a busca de vocês também, porque em algumas bases, como por exemplo Web of Science, Scopus, Science Direct, até Emerald, Sage e Taylor e Francis, você já tem lá a possibilidade de escolher os operadores booleanos no próprio mecanismo. Já quando vocês estão pesquisando um Google acadêmico ou numa base, num mecanismo de busca que ele é mais simples, se vocês não colocarem os operadores booleanos, vocês vão ter resultados que não são tão precisos. Então, quais são os operadores booleanos? É o AND, e aí vocês sempre vão utilizar eles
em caixa alta, né? Então, vocês vão colocar, por exemplo, ali, vou dar um exemplo da minha área, né? Economia circular, entre aspas, and, letra maiúscula, tá? Fashion industry, por exemplo, entre aspas também, vou pesquisar economia circular na indústria têxtil, né, de moda, e aí fashion industry tem alguns sinônimos, então vou colocar o operador booleano or, né, fashion industry or, textile industry or apparel industry, né, sempre as palavras compostas entre aspas, né, então ali eu vou ter, né, o operador booleano and, que eu quero, ou seja, eu quero artigos de economia circular, mas eu quero artigos de economia circular que estejam vinculados ao ramo da moda. Como eu tenho vários sinônimos no ramo da moda, eu vou colocar o operador booleano or, que ele vai me indicar artigos de todos esses sinônimos também, né? Se de repente tem alguma coisa que eu não quero que apareça, eu ainda posso usar o operador booleano not. Lembrando que os operadores booleanos sempre vocês colocam em caixa alta para que ele diferencie do restante das palavras-chave que vocês estão colocando ali no mecanismo de busca, tá bom? Palavra-chave também é muito importante que vocês definam adequadamente e também se preocupem em analisar se existem sinônimos, né, ou termos que são similares ou correlatos àquelas palavras-chave que vocês definiram. Caso vocês não façam isso, o que pode acontecer? Vocês vão fazer uma revisão da literatura que talvez vai deixar alguma coisa de lado importante que vocês poderiam incluir. E aí, quando vocês estiverem defendendo o artigo de vocês em um congresso, ou enviarem para um periódico, até mesmo defendendo em uma banca de tese, ou de TCC, ou de dissertação, pode ser que alguém que esteja avaliando fale, mas você não citou o artigo tal, do fulano tal, que é um sinônimo que deveria aparecer na tua pesquisa. Né? E ele fez uma pesquisa igualzinha à sua, ou seja, a tua pesquisa não é mais relevante, porque ele já desenvolveu essa pesquisa que você está desenvolvendo. Ou seja, é muito importante que vocês validem essas palavras-chave, e essa validação, né, até desse protocolo, né, com todos esses critérios que vocês estão definindo, pode ser feita pelo orientador de vocês, ou vocês podem até ser um pouco mais criteriosos e fazer uma validação com um pesquisador externo, que não esteja desenvolvendo a pesquisa juntamente com vocês, que seja especialista naquele tema, e ele ajuda vocês a validar para ver se esse protocolo de revisão, né, que vocês estão elaborando, ele está sólido, né? Outra coisa importante é definir o período, né? Como eu falei para vocês, muitas revisões sistemáticas, elas abordam os últimos 10 anos, né? Aquilo de mais atual que foi publicado nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 20 anos. Mas existem pesquisadores que são contra definir um período. Então, você vai pesquisar, né, o termo que você quer e vai deixar aberto o período de início e só vai, enfim, limitar o período, né, de final, que é a data que você está pesquisando. Para que eles falam que é importante fazer isso? Justamente para que possa definir quando é que houve o início das pesquisas acerca daquele determinado tema. Então, por exemplo, se vocês forem pesquisar logística reversa, né, que é um tema que eu pesquiso também, vocês vão ver que a maioria das pesquisas, elas, né, logística reversa de pós-consumo especificamente, né, foi uma área lá que começou a ser desenvolvida lá em 1998, 1997, 1998, início de 1990, só que ela teve o seu ápice ali de pesquisas, aqui no Brasil principalmente, depois de 2012, porque foi logo depois da sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente vê que as pesquisas até 2010, 2011, elas eram pouquíssimas, e a partir de 2012 a gente teve um boom de pesquisas, um crescimento exponencial. Por quê? Justamente porque, a partir do momento que foi sancionada uma política nacional que obrigava as empresas a adotar a logística reversa, muita gente começou a definir isso como um problema de pesquisa que merecia ser pesquisado. Então, a gente vê que existe uma marca específica. A partir de 2011, 2012, houve um crescimento exponencial das pesquisas acerca do tema. Então, pode ser que o objetivo de vocês seja também definir quando é que essas pesquisas começaram a crescer, ou se é um tema que está em ascensão, declínio ou consolidação. Então, é melhor não definir uma data de início e deixar como data final a data que vocês pesquisaram, tá bem? E aí vocês podem definir outros elementos também, como idioma, né? Artigos que tenham todos esses elementos somente no título, no abstract, ou que tenham no artigo todo, né? Enfim, existe uma série de outras possibilidades que vocês podem incluir para filtrar mais esses artigos. Ou seja, todos aqueles artigos que preencherem os critérios de elegibilidade do protocolo que vocês elaboraram, eles vão entrar na sua revisão sistemática, tá bem? E aí, para a gente definir, né, quais são esses protocolos,
existem vários autores que já publicaram alguns protocolos e que a gente pode seguir, né? Eu vou apresentar aqui 2 protocolos que são bastante usados, né? Esse é o protocolo de Cunningham e Cullen, são autores da área de enfermagem, mas que pegaram aquele protocolo inicial lá do Cochrane Collaboration, que era da área de medicina, né, usado extensivamente na área da medicina, e tentaram suavizar um pouco para não ficar tão rigoroso, né, para que daí se pudesse usar em outras áreas, até mesmo na área da saúde. E na área de ciências sociais aplicadas, na área de TI, enfim, na área de engenharias, a gente usa muito esse protocolo, que ele é relativamente simples. Então, o primeiro passo, né, ele tem 5 passos. O primeiro passo é formular a questão de pesquisa. Então, por exemplo, né, qual é o estado da arte acerca do tema economia circular, publicado em periódicos internacionais no período, né, dos últimos 10 anos, nas bases científicas Web of Science, Scopus e Taylor Francis, por exemplo. Né? Então, esse é o problema de pesquisa. E aí vocês vão estabelecer os critérios de inclusão e exclusão, que vão ser justamente esses critérios aqui que vocês, né, vão definir lá em termos aí de elementos para ajudar a filtrar. Depois que vocês definirem isso, vocês vão de fato fazer a pesquisa nas bases científicas que vocês definiram e vão aí então começar a filtrar. E essa filtragem, infelizmente, tem que ser manual. Então a seleção e o acesso da literatura, vocês vão ali fazer, né, vão ler os títulos, resumos e muitas vezes até o artigo completo, para decidir quais artigos entram e quais não entram. Então, esse protocolo, ele ainda é muito subjetivo, porque pode ser que eu, como pesquisadora da minha área, considere que um artigo que não é exatamente com aquelas palavras-chave, ele tem chance de ter alguma coisa ali dentro e eu vou considerar ele como corpus, né, de conhecimento, como parte do meu corpus de artigos. E pode ser que algum pesquisador que seja um pouquinho mais estrito, talvez considere, não, mas não tem no título, nas palavras-chave, eu não vou considerar esse artigo. Então pode ser que o corpus de artigos dele seja menor. Então é muito subjetivo, vai depender ali do conhecimento e até do estilo de cada um dos pesquisadores que está fazendo a revisão da literatura. Depois que vocês filtrarem, então vocês lá vão ter que registrar, inclusive, né, a partir do momento que eu pesquisei na base, né, vamos lá, Google Acadêmico, foram encontrados 15 mil resultados. Desses 15 mil resultados foram lidos os resumos, os títulos, as palavras-chave. Verificou-se que desses 15 mil, 11.900 não atendiam os requisitos do protocolo, então esses 11.900 foram eliminados. Restaram, então, tantos artigos para serem lidos completamente. Depois, esses tantos artigos que foram, né, que restaram, foram lidos completamente, verificou-se que desses 200 não atendiam o escopo da pesquisa e também foram eliminados. Então, assim, vocês vão explicando todos os passos de eliminações que vocês vão fazendo de acordo com as filtragens que vocês fazem, tá? Depois que vocês definiram, digamos, eu vou analisar esses 50 artigos aqui, que são os artigos mais aderentes com a minha pesquisa, que atendem ali todos os critérios de inclusão e exclusão do protocolo, aí efetivamente você vai ler completamente esses artigos e vai extrair desses artigos aquilo que você precisa para o escopo da sua revisão da literatura. Então, muita gente usa planilhas do Excel, né, uma planilha onde você tem lá, né, você vai colocando a referência completa, o ano de publicação, nome dos autores, periódico que foi publicado, qual é o principal objetivo, quais são os principais métodos utilizados, quais foram os principais resultados, quais foram as principais lacunas, né? E aí vocês vão alimentando essa planilha, e aí com essa planilha vocês vão fazendo os gráficos para os indicadores bibliométricos, tá? Essa é uma forma manual de fazer que muita gente ainda faz, tá? Depois, né, vocês vão analisar, sintetizar e disseminar esses resultados através de gráficos, tabelas, quadros, nuvens de palavra e uma série de outras possibilidades. Então, esse é um protocolo, né, que se usa muito em várias áreas, apesar de ter origem ali na área de enfermagem, porque é um protocolo relativamente simples, simplificado ali daquele protocolo maior, que é o protocolo de Cochrane Collaboration, tá bem? Method Ordinatio é um outro protocolo de Pagani, Kovaleski e Rezende, de 2015, que são da Universidade Tecnológica Federal, né, do Paraná, e aí eles colocam alguns passos a mais, né? Então, primeiramente, você vai começar com a intenção de pesquisa, que é o problema de pesquisa. Então, esses primeiros passos, eles são muito similares ao protocolo anterior que eu mostrei para vocês. Aí vai ser feita uma busca exploratória, né, com as principais palavras-chave que vocês definiram naquele protocolo. Vão verificar se teve aderência a essas palavras-chave. Se não teve, vão ter que rever essas palavras-chave para ver se elas podem ser alteradas,
pegar a opinião de outros pesquisadores, ou até mesmo dos orientadores de vocês, ou coautores, para verificar se tem que mudar alguma coisa. E aí vão definir a combinação de palavra-chave e bases de dados que vocês vão utilizar, inclusive com os operadores booleanos. Depois de definido essas combinações, né, vocês vão então fazer a busca desses artigos nas bases. E aí começa o processo de filtragem, que é basicamente ler, né, manualmente também, né, vocês lerem, irem passando ali em todas as páginas de resultados dessas bases, verificando se esses artigos atendem os critérios que vocês definiram, né, as palavras-chave, período de publicação, escopo da pesquisa. E aí vocês vão detalhando isso, né? Estão de acordo com o tópico, né? Vocês mantêm. Se não estão, vocês vão descartar esses artigos. Desculpem, e vão registrando, né, todos esses passos. Justamente porque tem que ser replicável, tá, gente? Por isso que tem que registrar todos esses passos. Aí o método de Ordinate, ele muda a partir desse momento, né? Vocês identificaram esses artigos, né? Agora vocês vão identificar qual é o fator de impacto desses artigos. E aí, fator de impacto, a gente tem o JCR, tem o CIT-Score, né? O JCR da Clarivate, o CIT-Score da Science Direct, tem o CIMAGO, que é do Scopus, e vão surgindo aí vários outros fatores de impacto sempre, né? A cada dia a gente tem novidades. E depois a gente vai também definir quais são os anos de publicação e o número de citações, né? E daí nós vamos alimentar uma planilha que é específica do método de Ordinate, que já tem a fórmula incluída, com esses dados dos artigos, para fazer um ranking desses artigos, utilizando aí o método de Ordinate, que vai gerar o índice em Ordinate. Esse índice, ele vai fazer uma análise multicritério, né, compensatório, onde ele vai considerar 3 critérios principais, que é o fator de impacto, o número de citações e ano de publicação, e ele vai gerar um score. E esse score, ele vai servir para ranquear, né, ordenar esses artigos do melhor para o pior, ou seja, quanto mais alto for esse score, considerando esses 3 fatores, mais alto ele vai estar no topo. Então, vocês podem tomar a decisão assim, eu vou analisar os 50 artigos que são mais relevantes, considerando o índice em Ordinate. Ou, eu vou considerar um nível de corte do em Ordinate de 100. Então, artigos que tiverem em Ordinate abaixo de 100, eu vou eliminar. Esse método é muito importante para a gente utilizar, principalmente quando a gente encontra muitos materiais de um determinado campo de conhecimento. Se você encontrou lá 300, 500 artigos acerca de um determinado corpo de conhecimento e você não tem como ler, humanamente é impossível você fazer uma revisão sistemática com 500 artigos, até mesmo porque você não tem nem como colocar todas as referências, né? Só de referência vai ocupar todo o espaço que o periódico nos dá para escrever, né? Então, você vai ter que fazer ali né? Vai ter que encontrar um mecanismo para filtrar, para verificar quais que, de fato, você vai ler completamente, né? A partir do momento que você definiu, eu vou ler esses 50 ou esses 100, aí sim você vai buscar esses artigos completos para ler eles completamente, né? E aí aqui ele ainda coloca, né, se o artigo completo foi encontrado, continua, né, para leitura final. Se não for encontrado, você vai, né, buscar outras opções, aí pode optar por descartar, né, ou pode comprar, né, o caso quando se vocês não estão vinculados a nenhuma universidade. Mas normalmente, né, o periódico CAPES, ele assina, paga a subscrição para diversas bases de dados para justamente a gente ter acesso à maioria desses artigos, tá ok? Bom, esses são os únicos protocolos, esses 2 que eu mostrei mais detalhadamente? Não, existem vários outros, né? A gente tem o PRISMA, que é o Preferred Reporting Meetings for Systematic Protocol Review and Meta-Analysis, que é utilizado principalmente na área da saúde. Metodologia de Tranfield, 2003, DNR e Tranfield, 2009. Diretriz do Cochrane Handbook, que foi, né, elaborado por Higgins e Green, 2011. Tem o Knowledge Development Process Constructivist, Procnol-C, que é da Enslin et al., né, que são lá da UFSC, e cada dia a gente vê surgir novos protocolos. Então, eu não fui exaustiva aqui, né, não fiz uma revisão sistemática dos principais protocolos que existem, mas existem vários. E aí, para auxiliar todo esse processo de leitura, né, todo esse processo de... Né, falei para vocês que a filtragem tem que ser feita de forma manual, mas tudo tem que ser feito de forma manual? Não, a gente tem como automatizar algumas coisas e facilitar algumas tarefas. Então, a gente pode usar software de gerenciamento de referência, onde a gente vai pegar esses artigos que restaram ali no nosso protocolo de revisão sistemática, integrativa ou terciária,
né? Digamos que a gente tem 50, 100 artigos, a gente coloca tudo nesses softwares de referência e eles vão permitir anotações nos arquivos, vão permitir que a gente faça highlight, né, notas, enfim, para que a gente possa fazer um fichamento de forma mais facilitada. Né? Então, eu uso muito o Mendeley, inclusive na segunda-feira que vem, a Bárbara de Oliveira Vieira, que está aqui assistindo o workshop junto com nessa oficina junto com vocês, ela vai ministrar o workshop do Mendeley para quem não sabe utilizar ainda. O Mendeley facilita enormemente a vida dos pesquisadores. O EndNote e o Zotero também, lógico, só que o EndNote, ele é da Clarivate Analytics, ele é pago, né? Você tem que pagar uma assinatura, né? Seja vitalícia, ou seja, ali por um ano, para que você possa utilizar. O Zotero também é gratuito, mas eu comecei a usar o Mendeley lá no meu final do meu doutorado e uso o Mendeley até hoje, né? Eu que ministrava essa oficina, mas daí ensinei para a Bárbara e aí terceirizei para ela. Agora ela que deleguei aí a tarefa para ela. Ela está sempre se atualizando, participando de oficinas em outras universidades para trazer o que mais de atual tem para a gente sobre o Mendeley. Então, aconselho fortemente para quem não utiliza ainda, utilize o Mendeley, porque o Mendeley ele coloca as citações e as referências automaticamente no texto de vocês, com base naquela diretriz que vocês precisam. Então, por exemplo, digamos que a norma seja a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ele vai colocar no formato ABNT. Se a norma é APA, APA é Psychological Association, não lembro o primeiro A do que é, mas a gente usa bastante nos periódicos de administração também, né? American Psychological Association, se eu não me engano. Se eu estiver errada, me corrijam. Então, ela vai usar em vários periódicos, como RAC, RAI, RAM e outros periódicos da área, né? Da área de saúde também. Então, tem um formato diferente. Então, eu escrevi minha dissertação, minha tese em APA, né, em ABNT. E aí, quando vou submeter o artigo, tem que submeter em APA. O que eu faço? Uso o Mendeley para transformar. Não preciso ficar fazendo manual, que demora anos, né? Para fazer manual, ainda tem que ficar lendo a norma da APA ali, né, ponto a ponto para conseguir fazer. Então, utilizem essas ferramentas, porque elas são bastante importantes. Vou divulgar, a partir de hoje, a oficina da Bárbara, então vai ser na segunda-feira também, né? E aí eu conto com vocês também para participarem, para quem ainda não utiliza, utilizem, que vocês vão ver o tempo de vida que vocês vão ganhar com a utilização de um software. E como que eu apresento o protocolo de busca e filtragem de artigos, que é o protocolo da revisão sistemática, integrativa ou terciária, né? Vocês podem apresentar na forma de uma figura, inclusive vários avaliadores, eles gostam muito que você apresente na forma de uma figura. Esse aqui é um exemplo de um artigo que eu publiquei. Esse é um outro exemplo de figura. Aqui a gente usou o método de Ordinate, tá? Esse é um outro exemplo também. Aqui a gente usou o Prisma e o método de Ordinate. E além de apresentar a figura, vocês ainda vão ter que descrever, né, todos os passos que vocês seguiram para o protocolo de uma forma detalhada, né? Então, assim, não basta só colocar a figura, vocês ainda vão ter que descrever. Por que tem que fazer essa descrição tão detalhada? Porque essa descrição é extremamente importante para a replicabilidade, para a garantia de robustez do protocolo de revisão sistemática, integrativa ou terciária, tá? Então, aqui vocês vão descrever todos os passos que vocês seguiram, quantos artigos vocês acharam, quantos foram eliminados, por que foram eliminados, né? E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho só alguns exemplos para mostrar para vocês, né, de alguns artigos, tá bem? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas para revisão sistemática e análise bibliométrica, né? Então, essa é uma ferramenta que eu conheci há pouquíssimo tempo, inclusive foi um aluno meu da pós-graduação que me apresentou, o Antônio, não sei se ele está aqui, ele disse que ia comparecer, mas ele me ensinou, eu achei super bacana. Ele é baseado em inteligência artificial, financiado pela Qatar Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos, e foi desenvolvido especialmente para agilizar essa triagem inicial de resumos e títulos usando um processo de semi-automação. Então, vamos lá. Vocês fizeram a busca nas bases, definiram lá, primeiro definiram o protocolo de vocês, com palavra-chave, operadores booleanos, bases de dados que vocês vão pesquisar, quais os tipos de artigo, qual a língua, tananã, definiram todos esses passos. Aí vocês foram lá nas bases científicas e fizeram os processos de filtragem. Vocês leram, não tem quem faça isso para vocês. Infelizmente, gente,
eu tenho que dar essa notícia. Não tem como automatizar essa etapa, tá? Então, vocês vão ter que fazer mesmo e chega a doer a vista, literalmente, porque você fica dias e dias ali e você, às vezes, não enxerga mais nada de tanto que você lê, né? Mas não existe forma de automatizar. Então, vocês vão ali filtrando, né, analisando os títulos, os resumos, as palavras-chave. Aí, vocês chegaram lá de 15 mil, restaram 200. Então, esses 200 são, né, fazem parte do corpus de artigos que vocês vão, de fato, analisar. E aí, vocês baixam esses artigos para ler eles completamente. Aí, vocês vão colocar dentro do Ryan, tá? E vocês colocam isso em formato RIS, né? Existem até ferramentas que, se vocês não conseguirem baixar direto em formato RIS, ele transforma em formato RIS, né? E aí, é uma ferramenta colaborativa. Então, se vocês estiverem escrevendo um artigo, fazendo um trabalho que é colaborativo, com mais autores, vocês podem fazer essa triagem inicial, né? Que é a leitura completa, para verificar os elementos que vocês querem extrair dos artigos, e até mesmo se eles, de fato, vão permanecer no corpus de artigos que vocês vão manter, vocês podem fazer isso colaborativamente, né? Pode ser, por exemplo, vocês podem fazer de várias formas. Ou vocês dividem em quantidades iguais, para que cada um leia uma parte, e vá colocando rótulos ali, né? E vá sublinhando, fazendo ali uma série de anotações. Ou vocês podem colocar, né, até uma forma de validação interna. Por exemplo, eu leio todos os artigos e rotulo eles. Esse entra, esse não entra, esse é importante, esse não é importante, esse vamos descartar. E aí vem o outro autor, por exemplo, a Bárbara, e lê também todos os mesmos artigos que eu leio e vai rotular. E depois a gente vai conferir se teve alguma incongruência nas avaliações que a gente fez. Tá? E aí a gente vai poder explorar citações, né? Exportar esses arquivos, colocar dentro do Mendeley de novo, enfim, né? Existem várias possibilidades, tá bom? E aí o carregamento de citações ocorre manualmente, com a importação de arquivos, né, provenientes de outros aplicativos, e aqui estão os formatos. Já tem vários outros formatos que vocês podem também usar, tá? O armazenamento é em nuvem, há recursos adicionais mediante pagamento de taxas, mas ele tem uma versão gratuita que pode ser utilizada. E aí eu trouxe algumas telinhas aqui para vocês verem, né? Então, vocês têm que se cadastrar primeiramente, né, fazer o cadastro ali, o site é rayyan.ai, tá? Aí vocês vão fazer o cadastro de vocês para poder utilizar. E aí, né, fazendo o login, vocês vão colocar os artigos lá dentro. E aí ele vai aparecer essa telinha aqui, onde ele vai já fazendo alguns gráficos de estatísticas. E aqui ele vai dizendo, né, quais foram os artigos unresolved, são aqueles que não foram lidos, quais foram deletados porque não estavam dentro do escopo, quais são duplicados, quais são resolvidos, enfim, né? E vocês vão podendo colocar essas legendinhas aqui, que são os rótulos, para que vocês possam, então, analisar isso e ler o artigo colaborativamente, tá bem? É uma ferramenta que eu achei bem interessante, né? E gratuita, dá para vocês utilizarem. Outra ferramenta que faz também, ajuda, né, na revisão sistemática, é o START, que é uma ferramenta, né? Se eu não me engano, é da UFSCar. Auxilia, né, nas revisões sistemáticas e integrativas também, terciárias, abrange 3 etapas essenciais, que é a parte do planejamento, né, que é a parte lá de definição de palavras-chave, base de dados, que é o protocolo em si, a condução para vocês filtrarem os artigos, também dá para rotular, e a publicação dos resultados, ou seja, para fazer alguns gráficos também. Mas ela não permite trabalho colaborativo, né? O que dificulta um pouquinho o controle e gerenciamento das contribuições de cada pesquisador que está participando do processo. Aqui eu coloquei um linkzinho de um vídeo que ensina a usar Start. Eu tentei usar Start uma vez e não gostei muito, gente. Não, enfim, pode ser que talvez para vocês funcione, mas para mim eu não me identifiquei muito, não achei muito amigável, né? Tem essa outra metodologia, que é a TEMAC, que foi desenvolvida pelo professor Ari de Mello Mariano, que é da Universidade de Brasília, do curso de Engenharia da Produção, né? Teoria do enfoque meta-analítico consolidado. Eles publicaram artigos e tem também várias videoaulas que estão disponíveis no YouTube, que vocês podem usar, e mais material complementar, que eles ensinam como utilizar, que é uma plataforma parecida com o Start também, para auxiliar nessa parte aí de planejamento, filtragem dos artigos, mas também não permite trabalho colaborativo como o Ryan, tá? Ele vai unificar os aportes do uso EMA, que é o que a Web of Science utiliza, né? Para uma avaliação de qualidade do artigo, né? Então, essa EMA, ela sempre se centrou no uso de uma única base de dados para gerar seus resultados, que é a Web of Science, né? Que é da Clarivate Analytics, ou seja, não sei se vocês sabem, mas se a revisão sistemática de vocês considerar somente artigos da Web of Science,
vocês podem fazer ali todo o cálculo dos indicadores bibliométricos por essa tecnologia, né, pelo uso do EMA. Então, vocês conseguem gerar todos os gráficos que são similares ao do Voz Viewer. E aí o TEMAC ele vai oferecer um número amplo de possibilidade de interrelações e inferências com base nos indicadores bibliométricos, né? Pode realizar cluster por universidades, países, áreas de conhecimento. Então, toda aquela análise bibliométrica, ela pode ser feita e é uma ferramenta tecnológica 100% gratuita também. Daí tem a fonte aqui que vocês podem consultar. Existe essa possibilidade, então, de usar a Web of Science também para análises bibliométricas, né, mas somente os artigos que você baixa da própria Web of Science. Também vai realizar análises com indicadores, né, para analisar a evolução da distribuição de publicações, citação, concorrência, universidades, principais autores, clusters de pesquisadores. A Web of Science é uma base paga, mas se você tiver vinculado a alguma universidade, né, que paga a subscrição, você pode acessar via periódicos CAPES, né? E aqui tem alguns videozinhos, né, que ajudam vocês a também utilizar essa outra possibilidade. Uma outra ferramenta é a Bibliometrics, que é baseado na ferramenta, no software livre R, né? Que ele tem esse aplicativo BiblioShine, que é o Shine App para o Bibliometrics, que é uma outra possibilidade também de análise. E o bom do Bibliometrics, né, que além de ser da linguagem R, muita gente já sabe utilizar, né, ele tem um fluxo, né, bibliométrico lógico. Ele pode ser atualizado rapidamente, pode se integrar a outros pacotes do R, que normalmente são gratuitos, né, e ela vai incluir todas as etapas aí para depois que você selecionou aquele teu corpo de artigos que você vai incluir, você vai poder analisar, né, também vários indicadores bibliométricos de citação, cocitação, bibliographic coupling, coautor, co-word, né, que são as palavras-chave, análise convencional, direcionada, sumativa, enfim. E aí você vai fazer análise bibliométrica, né, desses indicadores e vai poder também usar ferramentas de visualização que são similares também ao Voz Viewer, e depois ainda te ajuda a fazer análise de conteúdo, ou seja, é meio que uma mistura aí de Voz Viewer com o NVivo ou algum outro software de análise qualitativa para análise de conteúdo. Então, vocês vão, primeiramente, colocar os arquivos lá dentro. Esse, se eu não me engano, é só em RIS. Aí vocês vão fazer uma análise bibliométrica descritiva e depois vão criar, né, toda a matriz para fazer categorização de artigos, para fazer, de fato, análise de conteúdo. A gente vai ter também um curso de Bibliometrics que o Walter, lá da UFAL, né, que é do nosso, que é parceiro aí de pesquisa também, vai poder aplicar, né, fazer essa oficina para nós, então eu vou convidar vocês também. Então, basicamente, ele vai ter essa ferramenta de coleta de dados, onde a gente vai colocar os artigos lá dentro, ele vai fazer a análise de dados bibliométrica, né, com toda a parte visual, né, que tem ali a Data Visualization, e depois ainda vai ajudar a fazer algumas outras análises, que são as análises aí mais de análise de conteúdo. E aí existem algumas outras ferramentas também que são para apresentação de dados, né? Então, as mais elementares, as mais simples, né? A gente pode apresentar os dados aí relacionados à análise integrativa, sistemática ou terciária com gráficos, com quadros, com tabelas, esses mais tradicionais, inclusive alguns revisores são apegados neles. Eu já recebi crítica de artigos que eu escrevi, que coloquei nuvem de palavras e o pessoal falou assim, não, nuvem de palavra eu não gosto, você tem que usar os gráficos tradicionais mesmo. Então, às vezes a gente quer inovar e ainda dá com os burros na água, né? Então, em alguns casos é melhor até usar os gráficos e as tabelinhas e os quadros mais tradicionais. Como aqui, né? Que é um outro exemplo. Esse aqui é um outro exemplo também de apresentação, né, dos dados. E a gente tem aí outras ferramentas que são mais avançadas, como é o caso do Voz Viewer, que também é uma ferramenta gratuita, né? Tem aí o software para construção, visualização de redes bibliométricas, então ele vai fazer justamente essa análise mais bibliométrica, das características principais dos artigos e todos aqueles indicadores que eu comentei com vocês, mas ele não faz a análise de conteúdo, né? Ele faz os gráficos, e ficam gráficos bem bonitos, inclusive, tá, gente? Ele é gratuito também, né? E existem vários vídeos aí no YouTube que podem ajudar vocês a aprender a usar. Ele não é assim tão amigável, mas não é difícil também de utilizar. Então, vocês podem aí baixar, né, assistir esses vídeos para poder
analisar. Então, existem várias formas de vocês fazerem essa análise de dados e os gráficos ficam bem bonitos e, inclusive, tem a possibilidade de colocar um linkzinho lá para que os gráficos sejam acessados online, caso os revisores queiram ampliar, né? Então, existem todas essas possibilidades aqui via o VozViewer. O NVivo também ajuda, né? Vocês sabem que o NVivo é um programa para análise de informação qualitativa que faz análise de conteúdo. Então, ele vai analisar o texto. Vocês podem gerar, né, várias ferramentas aí de várias representações gráficas, né, para visualização dos dados. A partir do momento que vocês indicam ali as categorizações, né, vocês podem fazer hierarquia de artigos, vocês podem fazer mapas conceituais. Então, existe uma série de ferramentas que vocês podem também usar, só que o NVivo é pago. Então, para que vocês possam acessar o NVivo, ou vocês compram a licença vitalícia ou fazem aquela licença, né, por um ano. Tá acabando, tá, gente? Então, existem nuvens de palavras também podem ser feitas, né? Então, vocês podem fazer ali várias representações aí visuais, né? E existem outras ferramentas também que são gratuitas para que vocês possam fazer, né? Nuvens de palavra também, que eu acho que fica bem legal. Então, em vez de colocar um gráfico do tipo pizza, né, um gráfico ali onde vocês vão colocar o percentual de cada journal, de cada palavra-chave, ou de cada país, né, para fazer análise bibliométrica, vocês podem usar o WordArt, o WordCloud, que são online e gratuitas, e vocês também podem representar bem os dados. Desculpem a correria, gente, mas é que é tanta coisa e ainda não falei tudo, né? Mas, assim, agora eu vou abrir para perguntas, para comentários, né? Desculpem, eu acho que eu falo um pouquinho rápido. E aqui também tem algumas referências, tá? Deixa eu só voltar aqui. Algumas referências que eu usei para elaborar, né, essa oficina. E aqui tem os dados, né? Quem ainda não segue, né? O Geologs, o NB, que é no Instagram. A gente tem também uma página no Facebook. Podem seguir, que a gente está sempre divulgando lá as oficinas que a gente faz várias, pelo menos uma por mês. Esse mês a gente já vai ter 2, 3, né, Bárbara? E eu também participo, né, da SCORAI, que é Sustainable Consumption Research and Action Initiative, que é uma rede internacional, e do grupo de pesquisa consciente também. E aqui tem uma pastinha com materiais sobre metodologia e revisão da literatura, inclusive os slides da revisão sistemática, artigos sobre os protocolos, e sobre as ferramentas também, alguns tutoriais, e depois eu mando para vocês todos esses slides, eu mando para vocês por e-mail, vocês se inscreveram pelo Simpla, né? Então eu mando e vocês podem então acessar todos esses materiais gratuitamente, eu vou colocando lá para os meus orientandos, eu compartilho com os demais alunos que tiverem interesse, tá bem? Então, caso tenham interesse, sigam lá o Geologs, né? Que daí a gente consegue divulgar também tudo que a gente faz para vocês podem acompanhar e participar das oficinas futuras que a gente for organizar também, tá bom? Obrigada, pessoal, pela atenção. Desculpem aí que eu falo um pouquinho rápido, mas é que é muita coisa. Eu sei que a gente colocou o limite ali até às 7 horas, né? E agora eu vou abrir, então, para que vocês possam fazer perguntas. Fiquem super à vontade para abrir o microfone e fazer as perguntas que vocês tiverem interesse. Não sei se vamos ver se alguém já levantou a mão. Ainda não, mas fiquem à vontade, pessoal. Podem levantar a mão, podem abrir o microfone. Pode falar, Clarice. Boa noite. Tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Que agradeço, foi muito rico. Se quiser nos contar, de onde você é, pode contar, que eu fico bem feliz quando vem pessoal de outras universidades do Brasil todo aí. Legal. Eu sou aqui de Brasília, né? Estou fazendo mestrado no CDS. Entrei no ano passado, estou na reta agora de final das disciplinas, né? Fechando aí o projeto para qualificação. Então já vai começar a revisão. Não, vai ser ótimo. Veio no momento certo mesmo. Inclusive foi o meu orientador que mandou, assim, faça. Quem que é o seu orientador? Diego? É o Alexandre Strapassol. Joia, eu conheço o Alexandre, estou trabalhando num projeto com ele. Que bom, que bom. Pois é. Eu fiquei com uma dúvida, assim, claro, acho que na hora de ir montando protocolo, tudo vai surgindo outras dúvidas, posso ir trocando com o Alexandre também. Mas ali naquela parte de usar ali os operadores booleanos, eu fiquei numa dúvida se eu devo ter, no caso, uma entrada única,
né, colocando todos os and e or juntos ali, com todas as possibilidades, ou se eu posso fazer mais de uma busca. Uhum. Bom, esse é a gente sempre tem essa dúvida, viu, Clarice? É uma dúvida bem importante. O que normalmente eu faço? Eu faço um teste colocando uma entrada única. Então, vou colocar lá as palavras-chave, entre aspas, se elas forem compostas. Se tiver um radical aí que tem várias variações, por exemplo, strategy, né? Enfim, aí eu coloco o asterisco. E aí, usando os operadores booleanos, o AND com os sinônimos, o OR, e aí eu faço o teste com isso, já abro uma tabelinha e vou colocando os resultados que eu vou tendo em cada base dessa forma, e depois eu faço separado também, antes de ler, de fato, os artigos, para ver qual é a forma mais efetiva. E aí, qual que é a forma que eu considero? Aquela que tem mais resultados. Então, a gente vai ter que daí analisar, você vai ter que fazer uma espécie de busca exploratória, e aí vai registrando tudo isso numa tabelinha para você não perder essas informações. E aí aquilo que aparecer mais resultados é o que eu vou considerar. Então, se forem sinônimos, aí eu coloco, né, por exemplo, né, naquele exemplo que eu dei de economia circular, vou colocar economia circular and fashion industry. Aí na outra linha eu vou colocar economia circular and textile industry. E na outra linha, né, economia circular and apparel industry. Daí eu vou vendo quais são os resultados. E tem que dar, né, menos, né, o ideal seria dar menos do que aquela mais ampla, que é com uma entrada única. Se der mais, então eu vou considerar as entradas individuais, né? Agora, se você considerar todas com a entrada individual e essas separadinhas, você vai ver que vai ter muita coisa duplicada, então vai acabar te dando um pouquinho de trabalho. Mas se você usar o Mendeley checa as duplicatas para você. Então você abre uma pastinha do Mendeley, coloca todos os artigos lá dentro e ele vai lá, e daí você tem lá check duplicates, e ele vai te identificar quais são os duplicados, e aí você elimina e registra lá. Desses tantos, né, tantos foram duplicados e foram eliminados. Então, assim, facilita bastante o teu trabalho. Então, eu te aconselho a fazer das duas formas, que vai depender muito do tema, sabe? Né? Às vezes, e também do mecanismo de busca, também. Por exemplo, o Science Direct eu amo, é um dos mecanismos de busca mais legais. Da Scopus e da Web of Science, são as 3 bases que eu uso bastante, que eu percebo que dá muita, sim, ela resulta artigos mais precisos, né? Agora, por exemplo, periódicos CAPES, Google Acadêmico. O Google Acadêmico ele não tem nem a possibilidade de você fazer busca avançada, né? Tem alguns que tem a busca simples e a busca avançada. Para você colocar os operadores booleanos separadamente, você tem que ir na busca avançada. Né? A Spell, por exemplo, também é outro que não é um mecanismo de busca, que é mais da área da administração, não é muito preciso. Emerald, Sage e Taylor e Francis também não são muito precisos. Então, inclusive, dá até muito trabalho para você ficar filtrando e você ver que, na verdade, você vai eliminar a maioria das coisas. Então, assim, a gente tem que tentar otimizar o nosso trabalho, né? Então, fazendo esses testes nessa parte mais exploratória, a gente consegue tornar um pouquinho mais eficiente essa busca. Meu sonho de consumo, né, no mundo ideal vai ser o dia em que eles conseguirem automatizar essa coisa de filtrar os artigos, porque olha, essa é a parte que mais cansa a gente, né? Não é fácil você ficar lendo ali dias a fio, né? E aí quando você não consegue fazer isso tudo, por exemplo, num período curto de tempo, quando você viu, foi publicado mais artigos, e não para nunca de ser publicado artigo, e parece que nunca vai acabar aquela tarefa de filtrar, né? Então, eu te aconselho a fazer isso aí, tá bom? Perfeito, obrigada. E uma última questão eu devo colocar em português e inglês, por exemplo, ou bastaria assim, uma língua? Então, depende, assim, por exemplo, a gente vê várias revisões, eu inclusive já publiquei várias revisões sistemáticas que foram feitas só no inglês. Agora, se você está pesquisando um tema e que aqui no Brasil, tipo, o contexto brasileiro é muito importante, você entendeu? Aí eu te aconselho também pesquisar artigos em português. Talvez para publicar um artigo seja suficiente você fazer em inglês. Agora, se você vai fazer para tua tese ou para tua dissertação, de repente é interessante também colocar em português. Só que aí em português, como é que você vai fazer? A gente tem a Cielo, né?
que também o mecanismo de busca não é muito bom. Inclusive, eu busco lá meu nome, ele fala que não tem nenhum artigo publicado meu, eu tenho artigo publicado em periódicos que estão na Cielo. Então, assim, eu já fico com raiva. Você coloca lá, ele dá 0 resultados, e depois, quando você vai no Google Acadêmico, você acha artigos que estão na Cielo e que não estão, né, que não resultam no mecanismo. Então, é o problema do mecanismo de busca, né? Então, você vai lá na Cielo tem artigos em português, periódicos CAPES tem também, só que o mecanismo de busca não é tão legal, ele não filtra tanto. E aí eu acabo sempre direcionando meus alunos, tem o SPEL, se for no caso administração, negócios, né? Eu acabo direcionando meus alunos para o Google Acadêmico, porque lá no Google Acadêmico você tem como filtrar o idioma, né? Naquele menuzinho que tem do lado, tem como você deixar só artigos em português ou em todas as línguas, né? Agora, um cuidado que tem que ter com o Google Acadêmico são com os periódicos predatórios, porque o Google Acadêmico ele vai buscar tudo, ele não busca só de publishers que são confiáveis, né? Até o primeiro encontro desse mês foi sobre periódicos predatórios. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês o link do YouTube, a gente gravou, porque assim, hoje em dia tá uma epidemia de periódicos predatórios. Então, assim, pega muito mal vocês citarem artigos de periódicos predatórios na tese, na dissertação de vocês, ou até mesmo em um artigo. Isso desmerece o trabalho de vocês. Então, o cuidado que tem que ter com o Google Acadêmico é isso. Pode ser que vocês peguem de publishers que são considerados predatórios, né? Aí nessa oficina, né, que a gente fez na semana, acho que foi semana retrasada, a gente falou sobre isso e explicou, existem algumas ferramentas para vocês detectarem, né, o que é um periódico predatório. Então tem que tomar um certo cuidado. Mas assim, o Google Acadêmico normalmente ele faz uma boa cobertura de várias bases e também com relação ao tema, né? Então tem formas de vocês conseguirem bastante coisa. O legal do Google Acadêmico é que ele já dá também o número de citações, né, do artigo, quando vocês entram no Google Acadêmico. Deixa eu entrar aqui rapidinho para vocês verem, que aí a gente já consigo mostrar aqui para vocês. Vocês não estão mais vendo minha tela, né? Estamos vendo a tela. Tá aparecendo estão vendo. Então tá. Isso. Então aqui, Google Acadêmico, né? Vamos lá. Eu vou colocar, ó, tá. Esse aqui, Circular Economy and Food Waste. Desculpem, gente, estou com um pouquinho de tosse. Então, ó, vejam aqui, ele já deu cerca de 31 mil resultados, né? Aí aqui tem como vocês filtrarem por período, aqui tem como vocês ordenarem por relevância. Então, por relevância, sempre os artigos que foram mais citados, ó, eles vão aparecer primeiro, né? Só que tem como vocês mudarem essa lógica e colocarem ordenar por data. Aí ele vai mudar, ele vai colocar os artigos mais atuais, né? Então, assim, vocês vão ter que decidir também e relatar isso no protocolo de vocês. E aí, pesquisar páginas em português tem essa possibilidade ou só qualquer idioma, né? Então, vamos lá, pesquisar páginas só em português. Vejam que de 31 mil já filtrou para 349, né? Aí, aqui também, ele tá para incluir citações. Citações é quando ele diz o nome do autor só, mas não dá o arquivo completo. Então, tira aqui incluir citações, né? E aí ele está aqui como qualquer artigo de qualquer tipo, ele nem está filtrando em teóricos empíricos, né? Já aqui tem como vocês selecionarem se vocês querem só artigo de revisão, caso vocês queiram fazer uma revisão terciária. Então, com essas ferramentazinhas que vocês têm aqui no Google, já dá para vocês filtrarem bastante coisa. Se forem usar o método de Ordinatio, né? Aí vocês têm como já pegar o número de citações aqui do Google mesmo, né? Do Google Acadêmico. Então, para pesquisa em português, eu normalmente recomendo os meus alunos a usarem o Google Acadêmico. Só que daí sempre explicando, né? Google Acadêmico não é base científica. Google Acadêmico é um mecanismo de busca que congrega várias bases científicas. E outras que não são tão científicas, né? E outras que são predatórias também pode aparecer no meio. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, gente? Deixa eu ver aqui, acho que tem alguma pergunta. É isso, Clarice. Se tiver mais perguntas, pode fazer, viu? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação. Bruna, pode perguntar. Estava falando anteriormente que, né, tem, né, a Get, você comentou até agora a questão das bases de dados. Nessa parte da revisão teórica, eu tenho que explicar quais foram as minhas bases de vários artigos, certo?
tudo, assim, A né? Bruna cortou um pouquinho, eu não te ouvi. Você quer saber se precisa conter as bases de dados no teu protocolo? Isso? Bruno? Ok, troquei aqui de internet. O que eu quero saber é que é necessário haver essa explicação da base de dados, ou seja, de qual meio que você utilizou para encontrar X artigos. Normalmente, se você usa a revisão sistemática, Bruna, é necessário, tá? É claro que, assim, para um trabalho de graduação, a gente é um pouco mais... A gente relaxa um pouquinho na exigência, né? Mas, assim, se você for para o mestrado, para o doutorado, ou você quiser publicar o artigo, né, do teu trabalho em um periódico, normalmente você tem que detalhar. Se você usou periódicos CAPES ou Google Acadêmico, ou Cielo, né, ou SPEL, basta você dizer que usou esses mecanismos de busca, que aí já subentende que você usou de várias bases e não restringiu as bases, né? Mas se você não cita, né, esses critérios, ele pode confundir com uma revisão narrativa, né? Então, o ideal é que você cite, tá bom? Assim, para ficar bem robusta, bem detalhadinha. Tudo bem? A Michelle falou que está sem microfone e ela pediu para repetir do Google Acadêmico. Qual parte, Michelle? Eu acho que eu mostrei ali do Google Acadêmico, né? Se puder escrever aí para mim qual parte. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer pergunta? Vamos ver se tem mais alguém com a mãozinha. Aqui tem a Soraya e a Nayara. Vamos lá, Soraya, então pode perguntar, por favor. Se quiser abrir a câmera. O que devo fazer para identificar se um artigo é predatório a partir da busca pelo Google Academics? Como que você resolve isso? Bom, existem algumas listas, né? Eu vou mandar para vocês o link da outra oficina que a gente fez explicando isso detalhadamente. Mas, basicamente, assim, existem algumas listas que colocam alguns periódicos como predatórios. Então, se você está em dúvida, se não é de um publisher conhecido, como, por exemplo, Elsevier, Taylor & Francis, Sage, Emerald, MDPI, né, e assim por diante, Web of Science, que é da Clarivate, se não for de um publisher conhecido, aí você fica em dúvida, né? Tem muitos periódicos predatórios que são da China, do Oriente, né? E da Índia também, né? E existem controvérsias, por isso que eu quero que vocês assistam a outra oficina. Eu não estou aqui afirmando que todos desses países são predatórios, tá? Mas muitos são. Existem essas listas onde vocês podem pesquisar, podem dar lá um Ctrl F e verificar se aquele periódico, daquele artigo que vocês acharam que não é de um publisher conhecido, é predatório. Existem ferramentas, também tem 2 ferramentas que auxiliam vocês a verificarem. Lá nessa oficina eu dou o site também, que são ferramentas onde você vai digitar o nome do periódico e vai pesquisar. Uma forma simples também é você pesquisar no Google, periódico tal, é predatório? Aí vocês vão olhar. Mas o que acontece? O que é um periódico predatório? Predatório, ele não tem critério nenhum para a pessoa pesquisar. Normalmente os artigos não passam por uma revisão por pares rigorosa. Pode encontrar plágio em artigos que são predatórios. Você pode ter uma série de problemas, inclusive artigos escritos por robôs, né, que não são pessoas mesmo, que passam, porque não tem muito critério. São periódicos que não têm conselho editorial, que normalmente cobram taxas abusivas e a pessoa pagou, publicou. Não tem, assim, um critério, não tem um rigor, né? Então, assim, é muito complicado afirmar efetivamente que um periódico é predatório. Inclusive, existem críticas a essas listas que existem, mas, assim, é a ferramenta que a gente tem. Então, se tem dúvida, eu aconselho a retirar, né? Eu aconselho vocês a retirarem, porque é meio complicado, assim, né? Pode dar problema para vocês, um avaliador pega e aí vê e fala que o trabalho de vocês não tem validade porque vocês se embasaram em um artigo que é considerado predatório, né? Mas, assim, se você perguntar no Google, já facilita bastante, tá bem? Não, eu entendi, mas a dúvida não tem um jeito mais automatizado de fazer isso? É na unha mesmo? Se tiver na dúvida? unha tem essas ferramentas, essas 2 ferramentas
que eu vou mandar o link para vocês do YouTube, lá tem, e mando os slides também, lá tem as ferramentas, tem o link para vocês acessarem, tá? É uma ferramenta brasileira e uma ferramenta internacional. Essa internacional, se eu não me engano, ela é paga, mas a brasileira é gratuita, então você digita o periódico lá dentro, mas tem que ser manual, é um por um, não tem como você colocar todos, por exemplo, colocar teus artigos lá dentro, e ele vai olhar todos os seus artigos e falar, esse não considera porque é predatório, esse considera porque não é predatório, entendeu? Isso não existe. Você vai ter que fazer essa pesquisa meio manual mesmo, infelizmente, Soraya. É os ossos do nosso ofício aí, da vida acadêmica, infelizmente. Tá bom, obrigada. De nada, imagina. Existe também não existe um consenso, assim, tem muita gente que fala que essas listas são patrocinadas pelos grandes publishers, porque não querem dar espaço para os publishers que publicam dos países em desenvolvimento. Então, assim, existe muita confusão sobre essa situação toda, tá, gente? Então, assim, é bem complexo. Mas, assim, se vocês têm dúvida, eu aconselho a tirar, tá? Para não dar problema para vocês. Sei que defesa de tese, né, dissertação, até artigo é um momento tão sensível, né? A gente ancorar nossa pesquisa em um artigo que talvez não seja meio duvidoso é complicado, né? Às vezes a gente embasa todo o nosso argumento em cima daquele artigo, e talvez aquele artigo é predatório. Aí é complicado, né? Então é uma situação bem crítica. Nayara, pode perguntar? Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a professora pelo andamento do curso, né? Pelo minicurso maravilhoso. Eu tenho uma dúvida, professora, em relação a esses operadores booleanos, né? Você falou, eu entendo que para que otimize o tempo, né, tem que ser bem rápido. Você poderia repetir um pouquinho como a gente faz para utilizar? Porque eu achei muito importante na questão da busca, né? E pelo que a gente tem e essa informação, né, principalmente em português, o Google Acadêmico, eles dizem, é uma plataforma importante, né? Agora, aquela coisa, tem muitos poréns em como usar. Por isso, na maioria das vezes, eu acabo indo para o Cielo, mesmo com esse problema na busca, ou para o próprio Spell. Porque, pelo menos, eu tenho revistas que eu sei que tem um rigor acadêmico, critério, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso rapidamente? Por favor? Claro. Se vocês quiserem, depois eu mando também. Nessa pasta de materiais, tem uns slides onde eu tenho uma tabelinha com os operadores booleanos e com algumas dicas de pesquisa, tá? Eu mando para vocês. Mando o link e vocês podem baixar. Mas, assim, basicamente assim, o AND, ele vai restringir. O AND é AND com letra maiúscula, né? Deixa eu colocar aqui no Google Acadêmico, aí eu mostro para vocês. Só um minutinho. O AND, então, vocês vejam o operador booleano AND. Esse aqui, vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Tá. Então, ó, vamos tirar aqui essa parte aqui e vamos colocar só Circular Economy, tá? Só para vocês verem. E vou pesquisar artigos em qualquer idioma, tá? Para ampliar um pouco nossa busca. Aí vocês vão ver que deu 256 mil resultados. Imaginem vocês como é que humanamente vai ser possível ler 256 mil resultados, né? É impossível. Então, assim, quando eu quero restringir um pouco esses resultados, eu uso o AND. E aí, eu vou colocar uma outra palavra-chave para restringir um pouco o escopo. Então, o AND eu uso quando eu quero restringir, tá? Quando essa palavra-chave é composta, eu uso entre aspas, tá? Agora, você poderia também colocar aqui vamos colocar estratégia, né? E daí vou colocar uma palavra que é o radical, é estratégico, sem o Y, porque pode colocar strategic or strategy, né? Então, aí vamos ver aqui quantos resultados a gente tem, ó. 21.400 resultados. Se eu coloco só, né, a Circular Economy, deu 256 mil resultados. Se eu coloco Circular Economy and Food Waste, eu vou ter aqui, ó, 28.800 resultados. Vocês vejam como restringe. Então, quando eu uso esse operador booleano AND, eu restringo o meu escopo, eu vou ter menos artigos resultando, tá? Quando eu coloco OR, por exemplo, né, vamos colocar aqui food losses, que é um sinônimo, né, de food waste, eu vou estar ampliando um pouco mais, tá? Então, aqui, quando eu coloquei food waste, vamos ver aqui bem rapidinho, deu 28.800. Se eu coloco OR, ele deveria ampliar, mas aqui ele está restringindo, ó, para 17.200.
tá? Porque ele deixou mais específica a minha busca, né? Então, por isso que ele restringiu. Mas se eu tiver mais sinônimos, e sinônimos que são mais amplos, por exemplo, resíduos, né? Resíduos, vamos colocar, ele pode ser que ele amplie, ó, vamos lá. Ó, já ampliou para 53.300. Agora, eu não quero, vamos dizer que eu não quero que apareça a palavra garbage, que é um sinônimo de lixo, tá? Aí, ó, baixou para 15.500. Então, vejam, quando eu uso os operadores booleanos, o AND ele vai restringir, o OR normalmente ele vai expandir, vai aumentar o número de resultados, e o NOT vai tirar artigos que tem um termo que eu não quero. Vocês entendem? Então, esses operadores booleanos, sempre a gente coloca eles em letra maiúscula. Agora, como a Clarice perguntou, pode ser que, em vez de fazer com o OR, assim, numa única entrada, eu queira fazer várias entradas. Então, em vez de colocar, por exemplo, vou pesquisar uma vez com Circular Economy and Food Waste, daí depois eu vou pesquisar com Circular Economy Food Loss, e depois vou fazer outra busca com Circular Economy and Residue, tá? Então, aí eu posso fazer várias entradas. Isso vai depender aí da quantidade de artigos que vão registrar. E aí, se eu quero restringir, né, eu vou utilizar mais operadores booleanos. Se eu quero ampliar, eu uso normalmente o OR, que daí ele amplia, tá? Então, assim, vai depender do objetivo de vocês. Mas aí eu mando material onde tem uma tabelinha lá com umas dicas bem legais dos operadores booleanos para vocês, tá? E tem também algumas dicas do próprio Google, com essa questão de aspas, parênteses, o asterisco, que ajuda bastante para vocês pesquisarem. Você é de onde, Nayara? Só fala para nós. Eu sou da Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui do Rio Grande do Norte, na verdade. E eu estou querendo ingressar no doutorado, então estou me atualizando, né? Que é importante. Muito bem. Né? E assim, as plataformas estão se renovando, a forma de você trabalhar os materiais, e o problema aqui que a gente encontra, né? Como é que a gente filtra esses materiais, e o portanto está aí na busca. E eu estou fazendo uma revisão de literatura, e o problema é esse. Eu tenho muita informação, né? Mas como buscar essa informação de forma adequada? Quando eu vi o curso, eu digo, gente, isso aqui é o que eu estou precisando, né? Ai, que bom, uma ampliada, né? De como buscar os artigos, como acessar as plataformas, porque é aquela coisa, ao mesmo tempo que eu tenho muita informação, há essa dificuldade de como reter essa informação, né? Isso a gente percebe nas salas de aula, quando a gente vai trabalhar, como retê-la de forma adequada. Aquela velha história, né? O poder de síntese, ele sempre vai ser essencial, né? Para que a gente possa, nessa era, né? E como também posteriormente, conseguir trabalhar melhor. E a revisão sistemática de literatura, ela é um elemento complexo. Eu fiz no meu mestrado, né? Mas eu notei que eu cometi alguns pequenos erros, né? Principalmente na questão de buscar a informação, né? Eu posso é importantíssimo. Né? Mas se eu não consigo buscar a informação de forma adequada, eu acabo tendo um trabalho a mais. E eu percebi isso agora, ó. Se eu tivesse feito X coisa, né, durante aqui a exposição, eu teria tido um trabalho menor até na minha dissertação. E agora eu vou aplicar, né, e repassar aqui para os colegas, né, alguns conhecimentos. Isso, muito bem. Adquirindo aqui, viu? Desejo sucesso, viu, no doutorado. E Obrigada. É bem isso, assim, imagina, a gente pensa que às vezes fazendo uma revisão com um protocolo desse vai dar muito trabalho. Só que assim, a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho nesse processo de filtragem, só que a gente vai ler muito menos artigos completos depois, porque a gente vai filtrar aquilo que de fato é relevante. E você vai estar muito embasado, você vai estar muito seguro, né? Eu segui esse protocolo e esgotei as fontes de dados com base nesse protocolo. Então, quando você for apresentar, você vai estar mais seguro, você vai te dar ali uma confiança, né? Para dizer, olha, eu fiz uma coisa correta, e brilhe os olhos de qualquer professor quando vê que alguém fez a revisão sistemática, ou a revisão integrativa, ou a revisão terciária seguindo um protocolo. Então, façam que não dá erro não, viu, gente? É muito bom. Pois é, com certeza. E acho que essas orientações vocês vão conseguir fazer de forma bem adequada, é um passo a passo, né? É uma metodologia, não pode fazer de qualquer forma, principalmente essa questão da narrativa tradicional, né? Não há tantos critérios, vamos dizer assim, tantas restrições, né? Mas é necessário também ter um pouco de cuidado, né? Eu percebi que na minha eu tive todo o cuidado, mas o erro foi a plataforma, né? Por isso que eu olhei até a questão do Google Acadêmico,
ir ao website, ir a Scopus e até o próprio Spell, ou simplesmente pesquisar revistas A1 na área, né? Que eu estou pesquisando, às vezes... Vocês podem, por exemplo, definir um dos critérios, eu só quero revistas do Qualis superior, né? Exatamente. Inclusive, agora saiu, né? Agora mudou um pouco. O Qualis agora, em vez de ser B1 e B2, né? O Qualis superior é B2 para cima, né? Então, agora é A1, A2, A3 e A4. Então, não tem mais B1, B2. Então, de repente, e daí, de repente, pode ser um critério lá do protocolo de vocês. Eu só quero artigos que tenham sido publicados em periódicos que têm extrato superior da CAPES, né? O último extrato ali, que é o 2016, 2017, se eu não me engano. Então, pode ser um critério de eliminação também. Vocês podem, por exemplo, definir que vocês querem analisar todos os artigos publicados nos anais de eventos do ENAMPAD, ou do Simpoi, ou do Ingema, de um evento que seja importante para a área de vocês, por exemplo. Então, assim, existem várias possibilidades, né? Não se restringam só as bases de dados também, né? Pode ser que evento a gente consegue encontrar muito mais artigos, porque o evento é mais rápido para ser publicado, né? E ele acontece anualmente. O periódico tem toda uma revisão por pares que barra muita coisa de ser publicada. Então, tem várias possibilidades, assim, tudo vai depender do volume de publicações que tem na área de vocês também, né? Se tem muita coisa, aí vocês vão ter que filtrar para ser humanamente possível fazer. Né? Agora, se tem pouca coisa, imagina, de nada, um prazer. Se tem pouca coisa, expanda. Nada, imagina. E acompanha nossas próximas... Nada, e acompanha nossas próximas oficinas. Sim, estarei aqui, sim. Não é no meu dia de aula também. Sigam lá os Geologs no Instagram, que vocês vão ver que a gente tem bastante coisa boa que vai ter aí. Vai ter várias coisas de metodologia agora nesse mês de maio, junho, né? Vai ter o Mendeley, vai ter o Bibliometrix, teve sobre predatório, tem revisão sistemática. Vamos ver se a gente traz alguém do NVivo, alguém do Atlas TI. Vamos fazer várias oficinas, assim, ajuda bastante. Pode falar, Cícero. Muito obrigada, contemplada. Imagina. Olá, professora. Primeiro, parabéns pela iniciativa. É muito importante para nós, pesquisadores. A gente fica muito feliz aqui por ter um norte ao fim de uma aula como essa. Né? Meu primeiro contato com esse evento foi por indicação de professor meu, que é meu orientador. Eu sou da Universidade Federal da Paraíba. Estou como aluno de mestrado do curso de pós-graduação em administração e vim com a dúvida justamente sobre os critérios de inclusão e exclusão. A senhora até mencionou, né, que é importante que se coloque ali numa revisão chamada da literatura, coloque lá dentro do protocolo, né? E eu penso que em relação à limitação do acesso aos artigos, né, que podemos nos deparar porventura. Aí eu falo que é um problema assim para nós, pobres pesquisadores, né? Precisamos de recursos muitas vezes, e assim, entendemos também a questão lá da revista, né? Por ser organização, precisa de recursos também, mas não tem acesso aberto. E assim, se houver um número significativo de limitações desse acesso, como que a gente faz? E precisa ser colocado isso também no protocolo lá na parte de inclusão e exclusão? Isso, você coloca, Cícero, coloca assim. Obrigada pela participação. A gente tem que colocar. Inclusive, eu já tive uma situação dessa, onde eu expliquei que não coloquei um artigo porque o custo dele era $70 cada artigo daquela base. Né? Por exemplo, existem bases que não estão cobertas pelo periódicos CAPES, né? Existem bases que não estão. Agora, a gente ainda é feliz, né? A gente é pobre pesquisador, mas assim, não tem recurso, muitas vezes é bolsista, né? Às vezes a gente tem que pagar do nosso próprio salário, mas assim, pensem que tem gente pior que a gente, né? Por exemplo, o pessoal da África, da Indonésia, né? Aí, assim, o pessoal não tem um periódicos CAPES da vida para auxiliar. Então, assim, o que eu te aconselho? Defina as bases, né? Sempre justificando a questão do periódicos CAPES, ou seja, né, são as bases que estão pagas no periódicos CAPES. E aí, se, por exemplo, você encontrou um artigo que é muito relevante e que não está numa base que é paga pelo periódicos CAPES, aí você tenta conseguir pelos meios aí, né? Que a gente tem outros meios, né? Vocês conhecem o Sci-Hub, né? Tem o Sci-Hub, tem a possibilidade de ir no ResearchGate e pedir direto para o pesquisador. Então,
tentem por outros meios, né? Porque às vezes vocês conseguem, eu mesma, todo mundo que me pede artigo pelo ResearchGate, eu mando correndo, assim. Porque a gente, como pesquisadora, é do nosso interesse ser citado. Então, assim, eu super mando os artigos, né, que são de bases pagas e que alguns pesquisadores de outros países não têm a possibilidade de conseguir, eu mando. Então, assim, tentem conseguir dessa forma. Não conseguiu, por nenhuma forma, nem SciHub, nem pedindo pelo ResearchGate, nem entrando em contato com o autor diretamente, aí você pode justificar. Foi encontrado o artigo tal, que era muito aderente, tananã, porém, né, por restrições orçamentárias, esse artigo não está disponível na Periódicos CAPES, que é a base, né, que o governo brasileiro paga para os pesquisadores, tananã, e por restrições orçamentárias, infelizmente, não foi possível citar esse artigo. Mas você sabe que ele existe. Você não citou de má vontade. Você não citou por restrições orçamentárias. E você coloca isso como uma limitação da tua pesquisa, lá na metodologia e também lá nas conclusões, entendeu? É possível fazer isso, não tem problema não. E até é bom para eles verem, né? Para eles verem que esse ambiente de editora é bem complexo, né? Porque, assim, eles só ganham dinheiro, né? A gente publica com eles e eles cobram por artigo para as pessoas que não têm esse acesso, né, da subscrição, que é em torno, assim, a média de $30, 30 euros, né? Aí, se você quer ter acesso, o governo brasileiro quer viabilizar o acesso à ciência restrito, tem que pagar a subscrição das revistas, que é uma espécie de assinatura. Ou seja, se tem país que não paga, os pesquisadores não têm acesso. Né? Então, assim, eles têm que ver que é um direito, lá pela Declaração dos Direitos Humanos, é um direito nosso ter acesso aos avanços da ciência, né? Se a gente quer publicar em Open Access para todo mundo ter acesso, a gente, autor, tem que pagar, né? Esses dias eu publiquei um artigo pela Elsevier, no Journal of Clean Air Production, tinha lá a possibilidade do Open Access, $3.500. Falei assim, Patrícia, você quer deixar teu artigo Open Access para todo mundo do mundo inteiro acessar? Ah, é claro que eu quero, ótimo. Se é mais acesso, eu sou mais citada, né? Meu trabalho é lido, meu trabalho é conhecido, né? Pode inspirar novos trabalhos. Só que $3.500 dá mais de R$20 mil, é mais do que eu ganho por mês. Então, assim, eu não tenho condições. Ou a gente come ou a gente publica, né? Então, infelizmente, é um ambiente muito complexo, né? Esse das editoras. Então, assim, a gente tem que recorrer a, né, subterfúgios aí para a gente conseguir esses artigos. Mas quando não consegue, tem que citar mesmo, até para eles verem que, enfim, né, a ciência deveria ser irrestrita, né? Deveria. Muito bom. Obrigada pela presença e pela participação, Cícero. E sucesso aí no teu mestrado, viu? Obrigado. A Michelle, deixa eu ver, a Michelle colocou a pergunta lá. Depois de ver a avaliação do artigo na plataforma Sucupira, ele está ok, tem que verificar mais coisas. Ah, peraí, vamos primeiro do Google, né? Eu entendi que tinha uma parte ruim de usar ele. Ah, mas não sei se escutei certo. Michele, a parte ruim de usar o Google Acadêmico é que ele não filtra aqueles periódicos que são predatórios. São periódicos que não são honestos, que eles publicam artigos sem avaliar. Então, corre o risco de você tá citando um artigo que foi plágio, que cometeu plágio, ou que não passou por avaliação nenhuma e que tem informações erradas. Porque para publicar num predatório, basta você pagar. Você paga e publica. E lá no Google ele não filtra, né? Já nessas bases mais conhecidas, aí você tem periódicos mais confiáveis. Só que aí você não consegue pesquisar em português, né? A maior parte é em inglês. Então, assim, só tem que ter esse cuidado. Se você viu que é um periódico de um publisher que não é muito conhecido, e aí o pisca-alerta, né? Digamos assim, eu não posso afirmar, tá? Eu não estou afirmando que periódicos indianos, chineses e paquistaneses ou outros, né, são predatórios, todos. Mas tem muitos, porque assim, com essa coisa do produtivismo, que é uma coisa que a gente fala também na oficina que a gente fez, o primeiro encontro dos Geologs, com essa coisa do produtivismo virou um negócio, como os professores, vocês como mestrandos, doutorandos, precisam pesquisar e precisam publicar para serem reconhecidos, começou a surgir um monte de editora e periódico predatório que fala assim, ó, você quer publicar, Clarice? Paga aí R$3 mil e eu publico o artigo, você não precisa passar por toda aquela situação chata de ter que ficar revisando teu artigo, só me paga e eu publico.
Só que aí você paga e eles não passam por revisão. Então, é um artigo que não é confiável. Por isso que vocês têm que ter um certo cuidado. Então, é um periódico. E tem africanos também, tem até brasileiros, tá, gente, que são predatórios. Então, assim, ficou desconfiada? Tem dúvida, não sabe como avaliar? Pede para o teu orientador, pede para algum professor mais experiente para te ajudar, tá? Viu, Michele? Então, faz isso. E aí, a Michele também perguntou, professora, depois de ver a avaliação do artigo na plataforma Sucupira, que seria o Qualis, né? Tem que verificar se está ok ou se tem mais alguma coisa? Normalmente, um artigo que tem Qualis, ele é um periódico confiável, mas já aconteceu, tá, gente? De periódicos que estavam no Qualis como A2, A1, serem predatórios. Já aconteceu também periódicos com JCR, inclusive da Excelsior, da Wiley e até do MDPI, que tem JCR e foram considerados predatórios. Então, assim, não existe garantia. Então, tem dúvida? Pergunta para alguém mais experiente, troca uma ideia com um colega, né? Assim, na dúvida, ficou ali com uma pulguinha atrás da orelha, né? Analisem, tá? Perguntem, conversem, que é sempre importante. O grupo de pesquisa é sempre bom, né? Vocês participarem do grupo de pesquisa e levantarem essas questões, tá bom? Cícero, você quer perguntar mais alguma coisa? A tua mão está levantada ainda. Não sei se foi porque não abaixou ou se foi porque você quer perguntar mais alguma coisa. Podem perguntar, gente. Fiquem à vontade. Se não, acho que a Soraya quer perguntar. Isso. Oi, Soraya. Você é de onde, Soraya? Só me fala. Eu sou do CDS, da UNB, faço mestrado. Ótimo, colega da Clarice, então. E, é claro, a Clarice precisa te conhecer. E, então, a minha dúvida é bem básica. Artigos provenientes de simpósios, congressos, enfim, eventos. Eu vi que você falou aqui, mas só para ver se eu compreendi corretamente. Uhum. Acho que não podem ser considerados, né? Não, pode, Ou você sim. pode. Pode. Assim, pode sim. Só que aí, vamos só considerar. Qual que é o material mais confiável que vocês podem citar? Sempre artigo de periódico é mais confiável, por quê? Você vai submeter para o periódico, por exemplo, esse artigo que eu publiquei agora na Journal of Clinical Production, eu submeti, ele foi negado, pediram para ressubmeter. Aí ressubmeti, né? Fiz as alterações e ressubmeti. Passou por 5 rodadas de avaliações, com 3 avaliadores cada rodada, que destruíam o meu artigo a cada rodada. E cada rodada eu tinha que fazer as alterações e justificar porque eu fiz. Então, assim, se ele foi publicado, é porque ele está muito robusto. Vocês entenderam? Então, quanto mais criterioso for o meio de publicação, mais criterioso e mais robusto é o material. Então, o periódico é muito robusto. Ai, professor, e livro? Livro é robusto? Infelizmente, hoje em dia, não. Qualquer pessoa pode publicar um livro, mesmo sem ISBN. Hoje em dia, antigamente era mais difícil, né? Tinha as editoras mais conhecidas, passava por um crivo, pelo comitê editorial. Tem hoje livro que, inclusive, assim, vocês vão começar a publicar artigo e vocês vão ver que publicam em evento. Tem editoras predatórias que eu recebo, gente, recebo 3 a 4 e-mails por dia de editoras predatórias convidando para publicar os artigos que eu publiquei em evento como capítulo de livro, tá? Cobrando por isso. Então, assim, livro hoje em dia, infelizmente, não é mais garantia também de ser robusto. Artigos de eventos, depende do evento, porque daí tem os eventos das áreas, né? Então, por exemplo, o Engema, da USP, é um evento bem conceituado na área de gestão ambiental, que eu acho que tem muito a ver com vocês aí do CDS, gestão ambiental e sustentabilidade. Então, digamos que você quer usar os artigos do Engema. Perfeito, você pode usar, né? Só que um artigo, quando você submete para o evento, você submete, ele vai passar pelo crivo de 2 avaliadores, mas você não vai ter a oportunidade de alterar esse artigo, ele vai ficar com determinados erros, né? Pode ser que você tenha sido avaliado, né? E tenha alguns erros e mesmo assim vai ser publicado, né? No evento, e é mais rápida a publicação. Por isso que o artigo de evento, ele é considerado uma etapa da publicação. Então, por isso que quando vocês publicam em evento, vocês podem depois publicar aquele mesmo artigo do evento como artigo de periódico ou como capítulo de livro, né? Já ao contrário, não pode, né? Então, assim, o evento é confiável? Depende do evento. Se for um evento rigoroso da tua área de atuação, por exemplo, a área de administração, ENAMPAD, SEMEAD, ou os eventos divisionais que a gente tem, né, na área de operações e logística, o SIMPOI, tem o ENEAD, enfim.
Aí são eventos que são rigorosos, né? Então a gente sabe, se o artigo passou, ele passou por um crivo bom. O autor não teve tempo de alterar, mas ele passou por um crivo de 2 avaliadores que foram bem rigorosos. Então você pode escolher, né? Agora, assim, citar esses artigos, principalmente se o teu tema é um tema muito novo, que não foi muito publicado ainda em periódicos, entendeu? Aí você pode usar. Agora vai também depender do teu orientador. Aí seria bom trocar uma ideia com o seu orientador. Mas é possível, não tem problema. Você pode, inclusive, fazer uma revisão sistemática de outros tipos de documentos que não artigos de periódicos, entendeu? Pode fazer sim, não tem problema. Mas aí você sempre vai citar, né, aquilo que você não fez como limitação, né? Isso que eu aconselho vocês. Por exemplo, usei a Web of Science, Scopus, Science Direct e os anais do Engema, né? Então, assim, esta revisão da literatura se limita a apontar os resultados com base no protocolo seguido. Se outro protocolo fosse seguido, se outras bases científicas fossem adicionadas, outros eventos, poderia resultar em achados diversos, né? Então, coloca isso como limitação lá na tua conclusão depois, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. De nada, imagina. Cícero quer falar? Pode falar, Cícero. Não, eu tinha deixado a mão aberta, desculpa. Ah, tá bom, não, sem problema. Mais alguém, pessoal, tem dúvidas? Ó, eu já passei do tempo, né? Já atrasei vocês aí. Bom, gente, se vocês não têm mais dúvidas, então a gente pode encerrar. Eu estou gravando, então eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube. E aí eu mando para vocês, naquele e-mail lá que vocês cadastraram no Simpla, a gente vai mandar tanto as declarações de participação de quem estava online, como também eu vou mandar o link para a pastinha lá de materiais, esses slides, outros, né, links e outros materiais que possam ser úteis para vocês. Então aí, se não seguirem, então sigam lá nosso Instagram para vocês acompanharem as próximas oficinas. E vocês estão sempre convidados para participar aí das nossas oficinas de capacitação de pesquisadores, tá? Foi muito bom contar com a participação de vocês. Muito obrigada. Desejo uma boa noite e bom descanso para quem já encerra por aqui e para quem ainda continua, tem aula e trabalho, um bom trabalho, né? Um bom estudo aí para vocês. Um abraço a todos. Abraço, tchau. Professora. Obrigada. Abraço, professora. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada a vocês.